Senhor Carlos Real. Mais uma vez, então, Ah, abaixei aqui e fiquei preso. seja bem-vindo ao nosso humilde cafofo, Daqui a pouquinho, agora, cada dia num layout. agora versão podcast. Será que se você fizesse um apanhado, cada vez que eu vi foi um layout diferente, É né? que a gente gosta de testar, cara. Eu acho que como eu tenho intimidade com você, a gente pode testar formatos numa boa, assim, tá Mas eu, ligado? eu acho que se fizesse a montagem, cada ia estar de um jeito. Tá, vamos pedir pro editor fazer isso? É, só pra não dar mais trabalho pra ele. Não, beleza. Bom, eu não costumo fazer grandes aberturas, a gente só vai papeando mesmo, é só trocar ideia, pra gente ficar mais à vontade também, não parecer que a gente tá apresentando um programa, apesar de estar sendo gravado por 3 câmeras, né? Mas vamos. Esquece as câmeras e aqui vamos trocar uma ideia, porque eu acho que é gostoso, assim. Tipo, é legal quando a gente apresenta, quando a gente faz as listas lá e tal, mas também quando a gente troca uma ideia mais a sério, eu acho que vale a pena, assim, sabe? Tipo, a galera gosta também desse tipo de conteúdo. E eu gosto também. Porque mesmo com as listas é basicamente, né? É basicamente esse podcast que rola antes, né? É, Assuntos aleatórios, né? exatamente, Então, só que exatamente. não é gravado, né? É, a gente queima muita pauta boa, né? Muita, cara, muita pauta. E uma dessas pautas que a gente sempre conversa, acho que especialmente nos últimos anos aí a gente conversou muito sobre isso, mas não o suficiente, eu acho, que é sobre a nossa neurodivergência, né? As Sim, nossas as muitas. neurodivergências. E eu tenho percebido, cara, que cada tempo que passa, assim, mais e mais pessoas se descobrem com alguma neurodivergência e tal. E eu acho que seria legal a gente trocar uma ideia para fazer um relato pessoal, né? A gente, obviamente, não quer setar diretriz de nada, a gente não quer fazer nenhuma indicação de, sabe, nem de automedicação, nem nada assim. Mas eu acho que é legal a gente compartilhar um pouco a nossa experiência de como foi esses últimos anos, né? Porque nós dois descobrimos neurodivergência depois dos 30, acredito. Depois dos 35, né? Você, no caso, depois dos Dos 35. 35. O meu, acho que eu tinha 32, talvez. É um diagnóstico tardio pra caramba, né? Uhum. Mas de qualquer forma, eu acho que é legal a gente compartilhar essa experiência. Então, acho que pra gente começar o papo, você podia contar um pouco como que foi, por que que você foi atrás disso, o que que você sentia antes de ter um diagnóstico de neurodivergência. E a gente também pode depois explicar um pouco melhor o que que é efetivamente uma, uma neurodivergência, só pra quem não tá ligado, né? Vamos só evitar problemas jurídicos. Vamos. Isso aqui não é um canal de recomendação Foi o que eu falei, médica. Se exato. você, se você sentir que você precisa, você procura um médico, um psiquiatra, psicólogo ou neuropsicólogo, né? O Sim. programa acho que não vai ser só isso, porque a gente vai tangenciar para muitas coisas, mas é só para avisar assim as pessoas que não se autodiagnostiquem, não Isso. tipo, eu sou parecido com um fulano, então eu vou ter essa neurodivergência ou não, porque são muitas coisas. Porque o meu caso do diagnóstico, ele começa com um diagnóstico errado, Hum, porque começou na pandemia, enfim, eu passei 10 anos tratando depressão, né? E na pandemia eu falando com a psiquiatra, eu comecei a relatar, eu tava relatando assim que eu via muita gente fazendo streams, né, na Twitch, né? E eu comecei a perceber que eu falei assim, pô, parece que quando as pessoas pintam, elas vão do A ao ponto B. Se a pessoa tá pintando um cavalo, parece que a pessoa consegue, tipo, fazer tudo certinho, assim, os passos, assim, né? Do tipo, fazer a cor base, aí começa de um ponto e vai renderizando. E eu não conseguia, tipo, pra mim, tipo, eu gravando, eu pintando, eu ia pra um lado pro outro, assim, uma loucura, assim, né? Tipo, meus speed paints eram inassistíveis, né? Principalmente digitais, né? Que ficava girando muito a tela, né? E aí eu falei com a psiquiatra, e aí ela, erroneamente, né? Ela chegou e falou assim: Você tem TDAH? Você é igual meu marido. Aí eu, caraca, é. Aí eu fiquei assim. perigoso, né? Então, mas o que que aconteceu? É porque, tipo, quando eu vim de São Paulo, quando eu ia em São Paulo, o psiquiatra em São Paulo era assim, tipo, tá tudo bem? Tudo bem? Beleza. Alguma mudança? Não. Então tá aqui a receita, tchau, benção. Era tipo 5 minutos no consultório, Aham. né? Principalmente que era um plano de saúde bem qualquer coisa que eu tinha lá. Então, quando eu voltei pra Bauru, aí a médica ficou tipo 1 hora e meia, assim, É. perguntando. Eu falei assim, pô, foi outro negócio. Eu peguei uma confiança, né? Só que depois eu fui ver que, tipo, pô, o psiquiatra não é a pessoa adequada pra fazer o diagnóstico, né? Tem que ser um neuropsicólogo que vai fazer uma bateria de exame, um monte de coisa, anamnese. E aí eu fiquei de 2020
a 2024 tratando um TDAH que eu não tinha. Porque eu só fui descobrir depois, quando eu fui fazer o teste, que eu tinha autismo e altas habilidades barra superdotação, né? Uhum. Eu não entendo por quê, porque antes o nome era altas habilidades. Não, desculpa, antes o nome era superdotação. Aí, não, esse nome é muito... Não diz o que é as coisas. Vamos chamar de altas habilidades. Só que ainda assim fica altas habilidades e superdotação no nome. Eu falei, porra, Mas cara. os dois também são Os dois são a mesma misleading, coisa. de certa forma, né? Porque É, ele dá a entender uma coisa que na verdade não é, né? sim, sim. É porque, tipo, dá aquela ideia de você ser um Um super gênio, gênio, é. né? Tipo, você tem, tipo, um QI de 200 e não sei o quê. Mas basicamente, fácil. Assim, eu brinco que é autismo 2. Uhum. Mas é mais facilidade pra aprender coisas, assim. Facilidade de, tipo, pegar alguns conceitos, pelo menos pra mim, né? Eu sinto que pegar conceitos é muito mais rápido, assim, né? Só que eu passei esses 4 anos, assim, tipo, TDAH e tomando medicação. Aí eu cheguei a tomar Venvance. E aí, com o Venvance, que todo mundo falava que era uma maravilha, eu falava assim, pô, mas esse bagulho só me tira a fome. Não adiantou nada, assim, Não, pra você, não mudou assim, nada. eu sentia que eu ficava mais focado, mas, tipo, você tomava o remédio às 8 da manhã, 6 da tarde, eu tava desmaiando já, de sono, Uhum. assim, né? Eu não comia, e aí eu peguei e falei assim, peraí, tem uma coisa errada, né? Aí eu voltei pra Ritalina, e quando eu voltei pra Ritalina, percebi que tinha muita coisa errada, porque daí comecei a ter taquicardia. Caraca, toda vez que você tomava, você tinha. Tomando, eu tinha taquicardia. Eu não conseguia desenhar. Eu não Caraca, conseguia desenhar. Tipo, eu fiquei, tipo, uns 4 dias. Aí no quinto dia eu falei, não vou tomar. Porque, tipo, eu não conseguia desenhar de manhã. que E eu não loucura. tomava o da tarde, porque, tipo, eu ficava com a mão tremendo. Aí eu ficava fazendo, tipo, pintura, que daí dava pra fazer as coisas, mas desenhar eu não conseguia. Aí eu falei assim, não, peraí. Falei, porque você fica com aquela coisa, não, tem que me adaptar e tudo mais. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. E aí, nessa época eu já tava vendo o que eu imagino que deve acontecer vai acontecer com as pessoas, né? Que, tipo, você vê alguém falar, né? Você vê, tipo, algum youtuber, alguém falar sobre isso. E aí eu vi de alguém ali, que no caso era o João Carvalho, que Uhum. ele fez o teste, que ele também tinha dúvida, e aí, tipo, deu que ele tinha os três, né? Que ele tinha altas habilidades, superdatação, quer dizer, desculpa, altas habilidades, autismo e TDAH. Nossa, premiado. Então, só que o que aconteceu? Quando eu vi o João Carvalho, eu falava assim, putz, esse cara é muito legal, ele queria ser amigo desse cara. Aham. Esse cara tem umas ideias igual. Aí eu comecei a pensar, falei assim, caramba, cara, eu acho tem uma coisa aí, né? Porque, tipo, eu via No muito assim, diagnóstico dele, você é, sentiu um reflexo no não, seu, antes de talvez. saber que ele tinha, porque quando eu conheci ele, eu falei assim, pô, eu queria ser Bate, amigo desse cara, assim, bate tipo, esse a. cara é doido, tem umas ideias doidas, uma ideia meio torta igual eu, assim, né? Aí eu peguei e falei assim, caramba, acho que eu vou ir atrás. E aí deu isso aí. Pode crer, cara. Mas quando você foi atrás do primeiro diagnóstico, qual que foi o. Foi a questão de você pintar de uma forma diferente que você via mesmo? Foi esse o estopim pra você ir atrás de um diagnóstico? Lá no Não, começo? porque porque eu já tinha, a gente já tava vendo dificuldade de foco, dificuldade de manter a atenção, que não é uma coisa que só TDAH tem, né? Tipo, Uhum. principalmente, por isso que eu brinco que, tipo, altas habilidades é autismo 2 porque, tipo, tem coisa assim que você não consegue focar. Tipo, é, tipo matérias da faculdade, né? Uhum. Que, lembra daquelas matérias, tipo, metodologia 1 e 2? Uhum. Cara, eu não, assim, eu não sei como que eu passei nessas matérias. Porque, tipo, pra mim sentar e colocar alguma coisa no padrão MBNT, é tipo, eu faço qualquer coisa, cara. Tipo, eu começo a aprender cálculo 1, cálculo 2, mas eu não, tipo, não faz o menor sentido, assim. Uhum. Uhum. Por causa disso, assim, porque coisa assim que, tipo, não tem um. Esse tipo de coisa, tipo, não dá um. Não sei o que acontece, mas, tipo, você não consegue focar, assim, né? E aí eu já tava reclamando disso, assim, né? Tipo, porque é aquilo, né? Pô, tô medicado, mas você sente ainda. Você fala assim, pô, tô tomando medicação pra depressão e nada melhora, né? Tipo, tem umas coisas que não melhora, tipo, a dificuldade disso. Tipo, eu trabalho, mas eu não consigo mais estudar depois que eu trabalho. Uhum. O que que tá acontecendo? Aí esse relato acho que deu gatilho nela de achar que, tipo, não, você tem, tipo, foco de atenção. Uhum. E de fato eu tenho, mas que nem eu já contei pra você, né? Que, tipo, Balatro,
né? Quando, quando eu Quando descobri você o Balatro, gosta de alguma coisa, tipo um jogo assim, esquece, né? Acho que esquece. eu também sou assim. Então, mas aí, por exemplo, eu peguei e joguei Balatro 9 horas num dia. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, não, peraí. Desinstalei o Balatro ali, porque eu falei. Eu não apaguei ele da biblioteca do Steam, mas ele tá escondido ali, não tem como pegar. Mas vai ter essas dificuldades, né? Então. Mas foi o gatilho, acho que nela, de tipo, tá, isso aqui que eu não tô entendendo dessa pessoa, eu vou colocar nessa caixinha. Uhum. E tem muita similaridade. Tem muito Tem muita. diagnóstico equivocado também. Então. Mas muita gente que às vezes tem TDAH e tem autismo, e, na verdade é só TDAH, né? Tem muito dificuldade ainda. Tipo, é uma área assim que se você. Eu acho que nos últimos 10 anos, assim, a questão do diagnóstico deve ter melhorado muito, assim, Isso, né? sim. Então, eu perguntei dessa questão do estopim, porque pra mim foi um pouco diferente, né? A Paula, ela trabalha com vários neurodivergentes e que já sabiam disso há bastante tempo e tal. E aí, ela ouvindo conversas dessa galera, ela falou assim, sabe, de tipo, eu sou desse jeito, eu faço coisas, eu sou meio, tenho esse perfil, né? E a Paula começou a falar, pô, peraí, mas o Marco é Pô, mas vocês estão exatamente, descrevendo o Marco aqui é, desse. é meio que isso, assim, sabe? Tipo, cara, vocês estão descrevendo o Marco, parece que vocês estão falando do Marco, porque eu sempre fui muito específico, assim, nas minhas coisas, né? Tipo, eu sempre tive meu jeitinho. Só que a gente nunca. Isso nunca me atrapalhou. Na verdade, hoje eu vejo que me atrapalhou bastante na minha vida. A gente pode conversar sobre isso também. Mas o que eu sentia era, beleza, eu sou um pouco diferente, né? E tá tudo certo. Vamos seguir a vida. Não E a tô gente, com o meu a gente fez trabalho. uma faculdade que todo mundo era Provavelmente. diferente, né, cara? Não Então. era. A gente não vai fazer uma faculdade que era, tipo, sei lá, todo respeito, né? Uma engenharia. Mas que as pessoas acabam sendo mais, tipo, relações internacionais, relações É. públicas. E ali a gente, pô, até quando eu entrei na faculdade, eu percebi que, cara, talvez eu não seja tão diferente assim, né? Tem pessoas que pensam igual a mim, e foi muito legal eu entrar na faculdade pra ter esse momento ali de encontrar outras pessoas. Aí aquelas coisas que eu sentia que eram diferentes pra mim, talvez é porque eu sou artista, sabe? Tipo assim, Ah, ele é artista, ele é né? artista. E falando isso, eu não quero que as pessoas assistam um TikTok sobre TDAH e achem que a pessoa vai ter TDAH por causa disso, né? São coisas muito diferentes, sabe? De tipo, eu sou super eu sou super assim, sabe? Esse papo. Uhum. Eu É, tenho TDAHzinho. é, TDAHzinho. mas ao mesmo tempo, essa combinação de fatores de características muito específicas, você vai ter que descobrir de alguma forma, né? Então, até quem descobre alguma neurodivergência por causa de um vídeo curto no YouTube, assim, eu acho que até pode ser um bom estopim para pelo menos ir procurar ajuda, sabe? Se isso atrapalha a sua vida de alguma forma. No meu caso, eu não sentia que atrapalhava naquele momento, porque eu já estava trabalhando, já estava bem, assim, sabe? Tipo, minha vida estava andando. Só que depois, quando a gente olha em retrospecto, depois de um diagnóstico, a gente percebe que, caraca, muita coisa faz sentido, né? Sim, sim. Isso muda muito. E depois, quando eu entrei com o tratamento, a medicação, a gente vai se conhecendo cada vez mais e a gente vai entendendo o que seria uma certa normalidade, ou pelo menos algo mais próximo de uma coisa mais padronizada na mente, né? Uhum. Porque, pra mim, o caos era padrão. O caos era o básico, assim, sabe? Tipo, na minha mente. Aquela coisa de, tipo, deixar tudo pra última hora. Cara, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tipo, deixar as coisas pra última hora. Apesar de eu ter umas peculiaridades de, tipo, eu deixava as coisas pra última hora, mas eu sempre firmei os meus contratos, digamos assim, sabe? Tipo, eu nunca trazei Mas uma a que entrega. custo? Mas eu sempre deixava pra última hora. E isso é padrão. Isso é um exemplo só, né? Claro, isso é uma coisa que eu percebi que me atrapalhou muito. Essa questão do foco mesmo, que você falou do balatro, isso é a minha fase jovem adulto, tá ligado? Tipo, videogame, cara, a hora que eu entrava num foco de ficar só jogando videogame, eu esquecia de tudo, de completamente tudo, assim. E foda-se. E eu não ligava pra mais nada, deixava de estudar, deixava de ir atrás de trampo e tal, e ficava só focado, meio afundado nisso, assim, eu não conseguia sair, porque não é uma escolha, né? No meu caso, assim, não, eu sentia que não era uma escolha, que era uma impulsividade muito física, assim, sabe? Sim, Tipo, eu sim. precisava fazer alguma coisa
prazerosa, assim, sabe? Que não era trabalhar, sabe? Eu Sim. fugia muito de várias responsabilidades, mas enfim, isso são. Eu tô só mencionando algumas características, a gente pode entrar em outras depois, Sim, eu que me vejo. fizeram buscar ali um Que ele médico, sabe? é aquela coisa de tipo. Se a gente não tivesse. Talvez, se o mundo não fosse configurado do jeito que ele é, Uhum, com as demandas, daria pra, tipo. Principalmente, eu imagino que as pessoas com TDAH conseguiriam se adequar melhor sem nenhuma forma de medicação, né? Mas é que é aquilo, né? Tipo, a gente pode brigar, espernear, mas infelizmente a gente ainda não consegue mudar o mundo, principalmente individualmente, né? Só exato. coletivamente. Então, assim, aí você vê assim que, tipo, a parte da medicação deve ter ajudado muito você, né? Deve ter sido assim, do tipo aquela paz, assim, porque eu nunca tive essa paz tomando medicação. Uhum, Do tipo, eu me sinto melhor. Mas, tipo, quando eu vejo pessoas falando de TDAH e falam da medicação, pessoas falam assim, não, putz, parece que agora eu consigo olhar pra frente. aham. Tipo, parece que eu consigo ver 5 metros na minha frente. Porque antes eu só via isso aqui, agora eu vejo um pouquinho além. Vamos entrar nesse papo da medicação. Você toma medicação pra neurodivergência ou você. É que não tem nenhuma medicação. Eu não sabia disso. Não, mas não tem problema. Mas não tem medicação tanto para autismo, nem para outras habilidades, né? Pra tirar os problemas, assim. Porque muita gente acha que, tipo, você é espertão, só tem vantagem, mas às vezes não. Eu passei 10 anos sofrendo com depressão. Uhum. E, veja você, depois que eu tive meu diagnóstico, eu parei de tomar remédio. Eu fui, assim, melhorando, porque eu imagino que, assim, obviamente que deve ter tido algum momento que teve algum desbalanço químico, que Uhum. foi ali mais ou menos para 2016, essa época de São Paulo, né? São Paulo desbalanceia quimicamente todo mundo. Curiosamente, você Curi- estava em São Paulo. Curiosamente, né? Então, assim, deve ter tido isso, assim. Mas, assim, quando eu olho para trás, eu percebo que, tipo, sempre teve muito estresse, muito desconforto, assim, com viver, assim, né? Eu sempre tipo, às vezes as pessoas perguntam, mas é difícil ser artista? Eu falo assim, difícil não é ser artista, difícil é viver. E aí muita gente fala assim, mas como assim? Não é difícil você sentar e fazer um trabalho de duro, é você viver, ou seja, você fazer tudo que você tem que fazer, parar pra viver, pra fazer as coisas, né, e seguir a vida. Então em 2024 eu tive o diagnóstico no meio do ano, aí completou mais ou menos 6 meses, menos a gente já começou a tirar o remédio, e aí, tipo, no meio do ano passado, parou. Eu tô sem medicação depois de 10 anos, assim. Caraca. 9, 10 anos, assim. Então, hoje, assim, hoje mesmo remédio pra depressão eu não tomo, assim, né? Parabéns, mano. Obrigado, mano. Isso é muito bom. É, Muito bom saber. então, porque eu O fico. autismo curou a sua O depressão. autismo curou minha Vai ser o depressão, cara. título do vídeo. Ponto pro autismo, né, cara? É. Não, por causa que eu fui fazendo pequenas coisas, assim, que foi melhorando, assim, Sim, não, claro. minha qualidade de vida por exemplo, buscar a Cíntia no trabalho. Tipo, ela, me vem buscar agora. Tipo, pra mim, assim, tipo, era literalmente uma dor eu parar o que eu tô fazendo, seja algo sério ou não sério, mas, tipo, parar e buscar, assim. É, tipo, e assim, graças a Deus, assim, agora eu sou casado aqui, ó. Assim, ela é bem compreensiva e ela ajudou a fazer essas mudanças. Então, tipo, eu busco ela, mas eu busco no dia certo, na hora que ela, tipo, quarta-feira, que é o dia que ela não tem onde parar lá na escola, que é o dia que parece que não sei por que todo mundo marca a aula. Então é o dia que eu sei que eu vou. Então, pra mim, isso é tranquilo. Porque já tá no Já tá cronograma, no cronograma, assim, eu já sei que, sem tipo, surpresas. então a gente vai almoçar, aí depois eu vou levar ela pra escola. Aí lá pra 7h30, às vezes 9 horas, mas tipo, entre 7h30 e 9 horas ela vai dar uma ligada e falar assim, vem buscar, aí beleza, aí eu vou. Uhum. Então, tipo, já tá meio que dentro disso, assim, mas não é aquele. Obviamente, assim, se acontece alguma coisa, eu consigo fazer as coisas com emergência. Mas assim, quando é do nada, assim, você tá tipo, pô, vou começar aqui, principalmente óleo, vou pintar óleo. Você foi lá, ajeitou a paletinha e tal, deixou tudo pronto, todo aquele negócio pra começar, se separa no meio. Puta, cara. É, Nossa. é frustrante, né? Nossa senhora, cara. Assim, é dolorido, dá uma dor, assim, Eu tipo. entendo, eu sou bem assim também. Então. Se você já tá indo pra um compromisso, aí fala, vamos pra outro lugar. Nossa, Cara, cara. isso é morte pra mim, velho. Isso dói mesmo, assim. Eu aprendi a lidar com isso com o tempo, sabe? Fui melhorando e talvez a medicação tenha ajude nisso.
Mas pra mim era uma dor física, cara. E a gente já tinha esse combinado de, tipo, antes mesmo de qualquer diagnóstico de TDAH, eu nem sei se isso tem a ver com TDAH, mas eu sou assim de certa forma. Às vezes eu tô descobrindo outras coisas aqui. Mas, tipo, era um combinado meu com a Paula já, ó. Tipo, o que é combinado não sai caro. A gente não vai fazer outra coisa. Se a gente combinou uma parada, a gente não vai do nada mudar pra outra coisa. Ela já entendia que isso era algo complicado pra mim, sabe? Eu não conseguia lidar bem com isso. Mas, de novo, hoje em dia já tô bem melhor, assim, já consegui. Já consigo lidar melhor com essas frustrações muito fortes, assim. Que pra mim era muito forte essa frustração também, curiosamente. Então, porque vai ter. Tem certas coisas que pode ser, né? Porque essa coisa de mudar, por exemplo, tá muito. Eu acho que acontece isso, às vezes, com os dois diagnósticos, né? Uhum. De ter alguma mudança, de ter. Não sei, assim. É que tem, eu já vi gente dizendo, assim, é aquela coisa, né? Tipo, pesquisa, eu não sei, mas assim, que pode ser que exista, que o TDAH seja uma forma de autismo. Eu já ouvi falar isso aí, que tipo, é uma derivação, assim, se Uhum. existir uma Mas causa. não cite você nisso. Não me cite Pesquisa. nisso, né? Tipo, pesquise e olha pra fonte aí, porque quando vai ver as coisas, tipo, de autismo, você. Perigoso o lugar que você pode cair aí. Não, tem muita. Porra, a galera anti-vax que o diga, né? Você já viu aquele cara, o Age Bomber Guy? Um cara que Ah, fez um vídeo de 4 horas falando de plágio no YouTube. Não sei se você já viu esse canal. de nome eu sou meio ruim com o nome. Depois eu te mando. Mas ele tem um vídeo que é maravilhoso, assim, né? Que, tipo, basicamente ele mostra, assim, que ele tá se baseando no documentário, né? E começa assim, aparentemente esse negócio do autismo causar. A vacina causar autismos é porque um cara, em 1998, começou a falar isso na Inglaterra. Só que ele falava que, tipo, não era qualquer vacina, era uma vacina, é a tríplice, sabe? Aquela tríplice Uhum. que a gente toma. Não, a tríplice é muito forte e tá mostrando que tipo, crianças que tomam a tríplice têm autismo. Só que, tipo, a idade que os pais começam a descobrir, provavelmente autismo um pouquinho mais severo, que no caso eu tenho o nível 1, mas tem o nível 2 e o nível 3, né? É ali por 15 meses, que é a época que você toma essa vacina. Aí você fala assim, pô, beleza. Só que você vai ver por trás, o que o cara fez? Em vez de ele fazer uma vacina que dava a tríplice, ele separava em uma vacina de cada. E ele tinha patenteado uma dessas vacinas. Ah, que curioso. E aí você olha assim, você fala assim, cara, todo esse movimento, todo esse negócio surgiu por causa de um cara que patenteou um negócio pra forçar a venda. Você fala assim, caramba, Era uma mano. fake news pro cara ganhar dinheiro, literalmente, né? Associado. Então, tipo, aí você vai ver o estudo teve que, tipo, o estudo ele foi publicado naquela Nature. Aí, tipo, não sei quantos anos depois a Nature teve que ir lá e falar assim, não, esse artigo é basicamente, sei lá, uma mentira. Esse artigo não tem validação científica depois de tudo que foi provado que, tipo, o cara mentiu, assim, falou, tipo, as crianças que têm autismo não têm autismo, as crianças que, tipo, foi quando começou a tomar, foi na época da vacina, você vai ver, foi, tipo, um ano depois da vacina. Era um monte de coisa, assim, que aparecia, assim, que, tipo, ele forjou muita coisa pra fazer essa relação entre autismo e vacina, que no fim não existe, nunca existiu e tudo É mais. foda, né? É foda. E isso das antivax, de teoria da conspiração, tem muito aquele papo de pessoas mais velhas de falar, agora tudo é TDAH. Tudo negado. No meu tempo não tinha Tudo é isso. autismo, tudo é TDAH. Tem muito disso também, né? É igual antigamente não tinha intolerância à lactose. Só É, tinha um menino na sala que se cagava dia sim, dia não. exatamente. Não é porque não tinha diagnóstico anteriormente, ou, né, que as pessoas não tinha como você saber porque não tinha diagnóstico, né? Tem muita coisa que mudou. E ao mesmo tempo, tem pessoas que fazem o oposto disso, né? De que, tudo é TDAH, mas tem as pessoas que também falam que, tipo, sei lá, Walt Disney era TDAH. Mas quando o Walt Disney também não tinha diagnóstico. Então você não consegue fazer um diagnóstico prévio sem conversar diretamente sobre isso com ele, né? Tipo, vai ser sempre uma especulação, né? Então, e os maiores gênios, o seu, sabe, sempre tem esse papo que ou vai tentar diminuir muito, desmerecer demais, ou vai tentar endeusar, falar que é uma bênção, que você pode usar isso como uma ferramenta e tal. E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com esse papo, sabe? Num geral, eu acho que é importante ter o pé no chão. Não é as mil maravilhas, mas também não é
tipo, o fim do mundo, assim, tá ligado? Sim, sim. Então, também tem o papo também, assim, eu acabo não ligando muito, assim, mas às vezes quando eu comento com as pessoas falam assim, ah, mas todo mundo tem um pouquinho disso, né? Todo mundo tem um pouquinho de autismo, todo mundo, você fala assim, pô, não é por aí, né, cara? Porque se todo mundo tivesse, né, cara, ninguém teria, né? Tipo, tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Sim. É que é aquilo, né? Tipo, é a brincadeira que eu faço, assim, não, eu entendo expressões e metáforas, né? Eu tenho toda uma lista delas catalogada na minha cabeça, o que cada expressão quer dizer, né? Mas voltando na questão do remédio, né? Que a gente tava falando de ter um remédio. Sim, preciso contar uma experiência também. Que é isso, assim, né? Tipo, talvez, assim, eu deveria ter percebido antes, mas por isso que é bom as pessoas pesquisarem, Uhum. procurarem, ter um diagnóstico mesmo de alguém que escreve, né? Porque o meu diagnóstico saiu com 36 páginas, assim, né? Ai, caramba. Saiu essa profissional que eu fui, né? Mas deve ter outros que variam mais, pra menos e tal, mas, tipo, tá tudo detalhado ali, explicado, ó, nesse teste foi assim. Porque eu tava esperando que, tipo, não, beleza, eu tenho os três, né? Tipo, eu tenho TDAH, mas alguma coisa. Eu tinha certeza que ia ser, né? E ela me mostrou ali no teste, falou assim, não, ó, seus testes de atenção, pra ser TDAH, você teria que, mais da metade tinha que ser baixo, o seu nível de atenção. E aí, tipo, só um deu baixo, mas o resto deu alto e super alto, assim, os níveis de Uhum. atenção, né? E aí eu fiquei, putz, que foi uma surpresa, né? Tipo, teve. Tanto que muita gente brinca que tem o período que eles chamam de luto do diagnóstico. E quando você toma um diagnóstico, acho que mesmo você já tinha dúvida, né? Talvez você. Putz, eu tenho, o que que eu faço agora, né? Uhum. Mas o meu foi mais do tipo, putz, eu não tenho, né? Porque, tipo, eu passei 4 anos quase, tipo, eu tenho isso, né? Lendo livro, tentando. Mas sempre ficava aquele negócio, tipo, pô, mas não responde isso. É engraçado como tem as fases, né? Tipo, tem essa fase do luto mesmo, do diagnóstico, realmente. Mas depois também tem, tem uma fase de abraçar completamente e tornar aquilo a sua. Tipo, a sua característica principal, digamos assim, seu traço de personalidade tem o neurodivergência. Isso é você. É quase uma forma de autoaceitação, né? Uhum. De entendimento, de falar pro mundo, e você fala muito sobre isso. É tipo um ateu recém-convertido, assim, sabe? Tipo, que quer mudar a cabeça de todo mundo e tal. Isso acontece bastante. E aí depois vem uma normalização de que, beleza, faz parte da minha vida, não é tudo, mas também não é nada, então vamos lidar com isso. Eu acho que tem um pouco sempre esse caminho, pelo que eu já vi várias pessoas passando, assim, sabe? Sim, sim. Vai ter. Acho que todo mundo, assim, por mais que a pessoa seja tranquila, principalmente depois de adulto, né? Tipo, Uhum. você olha e fala assim, porque você começa a olhar pra trás e fala assim, putz, então tal coisa não era isso, assim, né? É. Que é coisa que a gente até conversou, assim, que, tipo, eu tinha muito problema de eu falar, pra mim na época da faculdade, eu falava uma coisa pra uma pessoa, e aí, tipo, a pessoa entendia muito mal, assim. E, tipo, pra mim eu falei, tipo, muito tranquilo, a pessoa achou que eu fui, tipo, muito babaca. Uhum. Eu até falei assim, que, tipo, eu falei assim, pô, eu tenho quase certeza, quando eu encontro alguém na faculdade, a pessoa, tipo, fica feliz de me ver, eu fico assim, putz, que bom, né? Tipo, a certeza que, tipo, eu sem querer fui babaca com alguém, assim, sabe? Uhum. Porque eu olho pra trás e falo assim, putz, então era isso que acontecia, né? Tipo, eu só queria dar um feedback, tipo, falar que o trabalho da pessoa tava bom, mas ela podia ter, sei lá, impresso de um papel diferente, né? Tipo, eu só falei assim, pô, esse papel tá errado. Não é assim que começa uma frase. Mas eu só queria dizer, tipo assim, seu trabalho tá bom, mas seu papel tá errado. Eu já chego e falo assim, ô, esse papel é errado, hein? Por que você não imprime em tal lugar? Tipo, você destrói, assim. A pessoa não vai ver que, tipo, depois eu Não- vou falar que o trabalho É. dela tá bom, né? Ela vai focar nisso, assim, né? Mas é uma coisa que pra mim não importava, assim, né? Agora eu Aham. olho e falo, agora eu tento dar uma Sabendo maneira, disso, sabendo disso, eu tento dar uma tem uma maneirada. lista do que você Tem deve uma falar. lista dos procedimentos, assim, né? Mas conte aí sua experiência com a medicação. Então, eu tava falando de como que a Paula meio que descobriu, entre aspas, né? Ou pelo menos desconfiou do que poderia estar acontecendo comigo, né? Só que eu sempre fui muito relutante com um médico, assim. E remédios? Nem remédio. É, remédio também. Eu não sou uma pessoa que eu tomo muito remédio. Eu prefiro, às vezes, sentir dor do que tomar remédio. Não no nível extremo, mas no nível tipo, se eu tô tolerando, eu vou dar uma segurada aqui que eu não quero ficar dependente, sabe? Eu sempre tive essa relação, mas com médico também.
É uma coisa que eu sempre fiquei meio tipo, ah, beleza, eu vou se precisar, se eu tiver meio mal, aí eu vou. Então eu sempre tive assim, sabe, um pezinho atrás. Eu nunca fui de, ai, que vontade de ir no médico hoje, sabe? Enfim. E aí também a gente começou uma pesquisa de quem que seria uma boa pessoa para eu conversar, porque também como eu não sou uma pessoa muito fácil, eu não queria conversar com qualquer médico, assim, sabe? E você não fazia terapia na época? Nem faço terapia, nunca fiz terapia. Nunca fez? A Isso gente pode explica, conversar sobre isso. isso explica muita Isso coisa. explica muita coisa, muita coisa. Mas eu tive uma certa dificuldade, assim, de até ficar imaginando que, cara, interior, os médicos são tudo bolsonarista. Eu tinha esse medo, assim, sabe? E a gente descobriu um médico que ele é, cara, professor na USP, um cara fantástico, que tá fazendo mestrado, o cara, acho que é pós-doc, nem sei o que ele tá fazendo, mas é tipo, é um cara muito foda, Alguém que tá estudando ativamente na área. estudando TDAH especificamente. Tipo, um cara que foi de forma profunda na pesquisa e faz pesquisa com isso e um cara cabeça, um crânio, assim, sabe? E ele não era bolsonarista, então já fiquei mais animado, que era numa época difícil, assim, né, politicamente. E eu fiquei bem animado, assim, de conhecer, né, porque era um cara extremamente interessante, assim, eu quis ir lá pra conversar com ele, mesmo que não tivesse... E você foi pra São Paulo? Não, foi aqui em Bauru mesmo. Ah, o cara é de Bauru? É, na USP aqui de Bauru. Ah, na USP, no centrinho ali. Tem um cara muito foda aqui em Bauru, né, e eu falei, pô, da hora, vou conversar com ele, enfim. Pular pra frente, assim, né, pra falar sobre as medicações. Mas eu tive muita sorte de encontrar esse cara, que ele é fora da curva, assim, ele é muito bom, sabe? E aí a gente, obviamente, no começo de tratamento, assim, a gente testa remédios, né? E eu fiz alguns experimentos, alguns testes, eu não me adaptei com vários remédios, eu tive... É porque tem um remédio específico para TDAH que tem um perfeito, assim, né? Então tem que testar muito para ver com qual que você se encaixa, porque não é uma ciência muito exata, né? Tem muito de pessoa para pessoa, tem muitos tipos, variações, cada pessoa vai ter um tipo diferente, enfim. Tiveram alguns que eu realmente não me adaptei, que eu passei mal, assim, sabe? De achar que eu ia morrer, assim, sabe? De, tipo, de suar frio e achar que eu tava passando, que eu tava, sei lá, infartando. Eu tive vários problemas com remédios, né? Encontrei um remédio que eu me adaptei bastante e a sensação de um remédio, pra mim, a primeira vez, é a sensação de um silêncio muito louco, assim, sabe? Que é um... porque antes disso, o ruído ele se torna o padrão também, né? É o que eu falei pra você, tipo, o caos, a sua cabeça tá sempre a milhão, tá sempre funcionando muito mais do que deveria no meu caso, assim, sabe? Tipo, pensando em inúmeras consequências, gerando ansiedade ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo você não consegue focar. Você tá pensando no que você queria fazer, mas não consegue fazer o que você queria fazer. Exato. É muito ruído, é muito barulho, Uhum, assim, sabe? Só que é um barulho que a gente já se acostumou. A gente não sabe que é barulho porque eu sempre fui assim. E uhum. quando você toma uma medicação e começa um tratamento e tal, cara, parece que tudo fica um pouco mais em silêncio, assim. Então, eu vi um vídeo, já vou até trazer isso pro assunto também. Eu vi um vídeo do Gaveta, e de novo, cada pessoa tem a sua experiência e eu respeito muito, né, a decisão de cada um. O Gaveta falando que ele decidiu parar de tomar remédio porque ele sentia que ele funcionava no 220 o tempo todo com remédio e que ele achou que a vida dele fosse encurtar por causa disso. Porque o remédio, muitos remédios para TDAH, eles são a pílula mágica do capitalismo, basicamente. Deixa eu só dar esse contexto. Porque esses remédios te tornam um excelente trabalhador. É, porque você vai ter aquela capacidade de focar, mas de não ficar distraído. Exatamente. É o sonho mesmo, né? É o sonho do Tomou capitalismo. Ozempic junto ainda. É O sonho do magro. capitalismo é ter um... É magro pra não dar dor de cabeça também, né? Tipo assim, pra não dar trabalho, né? Digamos assim. Você vai ficar concentrado, você vai ficar trabalhando às 12 horas ali, não vai reclamar, não vai nem parar pra almoçar. É a pílula do capitalismo, é perfeita, né? Pra você ser um ótimo funcionário. E eu entendo esse lado, porque você meio que consegue focar e ficar ali às 12 horas se você quiser, por causa da medicação. Mas eu não vejo dessa forma que ele vê. Porque a medicação, pra mim,
ela funciona de uma forma aonde que, na verdade, eu consigo escolher aonde que eu quero focar os meus esforços. Eu consigo ter a opção. Porque o problema do TDAH para mim é que ele não me dá a opção. É muito aleatório. É sempre uma roleta russa. Eu não sei o que eu vou fazer no meu dia. Todo dia pode ser um dia que eu vou acordar, eu vou ver, às vezes, um detalhe num vídeo que eu assisti no começo da manhã e aquele detalhe vai desencadear uma parada que eu não consigo escalar, não consigo mensurar, porque eu vou pra... E no fim você não editou o vídeo. E no fim eu não trabalhei. Entendeu? No fim eu não fiz nada. E aí eu posso atrasar uma entrega, eu posso ser um mau funcionário, digamos assim, né? Aproveitando isso que eu tô falando, já vou voltar no que o Gaveta disse, mas Esse é um podcast com 2 neurodivergentes, então o assunto o assunto vai. Aquilo que você falou é muito bom também, né? Tipo, a gente não escolhe o sistema que a gente vive, a gente só tem que lidar com ele, né? Mas se a gente estivesse num sistema mais justo, digamos assim, eu não teria que tomar medicação porque eu sou diferente, né? Esse seria o mundo ideal. O mundo que abraçaria a neurodivergência e não seria uma punição você ser neurodivergente. Mas o sistema que a gente vive, a gente é punido por ser neurodivergente. Mas enfim, isso é um parênteses só. Deixa eu abrir um parênteses no parênteses. É que nem, por exemplo, que agora que eu sou youtuber também, entrei no meu canal aí, @carlosreal. Esse é um podcast, você não fala com a câmera, cara. Fala pra mim. Mas as pessoas podem Fala pra mim, entra. Fala pra mim. Não sei, enfim, aponta a câmera. Mas é aquela. Eu ainda não tenho porque tá começando ainda. Mas é aquilo, né, cara? Tipo, você não pode dar o luxo de, por exemplo, ter um burst de produtividade, gravar 8 vídeos e ficar um mês sem fazer nada. Do tipo. Porque às vezes poderia acontecer isso, assim, né? Tipo, uma pessoa não medicada. Você tem um momento que você foca e você consegue produzir muito. Uhum. Mas aí você tem um momento que você fica aleatório. Esse um mês sem fazer nada, o algoritmo vai tancar seu canal até, tipo... E, assim, é a ingenuidade de não achar que não faz isso, porque, tipo, os caras fazem isso com motorista de Uber. Tipo, os caras, tipo... nem tanto isso, mas, assim, já vi coisa que, tipo... Os caras, às vezes, jogam uma bem baratinha pra ver se o cara tá desesperado. Ah, tá. Tipo, se o cara tá desesperado, se o cara tá aceitando corrida de R$10, então ele vai aceitar mais de R$10 até. Tipo, se o cara não tá aceitando, tipo, então eu vou jogar as mais caras. Então, tipo, eles fazem esses testes, supostamente, né? Mas eles supostamente fazem esses testes. Assim, o YouTube provavelmente faz isso também. Tipo, esse cara ficou sem, deixa eu dar uma... pra ele ficar esperto aqui. Eu não sei, eu tenho ainda uma síndrome de Estocolmo com o YouTube e eu sempre acho alguma desculpa pro YouTube ser desse jeito que ele é. Mas, enfim. Porque pelo menos o YouTube paga, né? Paga. E, assim, o Uber também paga, mas eu acho que o YouTube, ele ganha mais dinheiro, independente se você... Ele quer que você seja produtivo porque ele vai ganhar mais dinheiro com isso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que você volte a ser produtivo também. Então, se você para de produzir, mas volta a produzir, eu consigo acreditar de que o YouTube gosta dessa ideia porque você está voltando a produzir, ele vai te dar recompensa por causa disso. Sim. Então, eu não acredito exatamente numa punição calculada que o algoritmo do YouTube faz. Eu não acredito que o YouTube desinscreve pessoas de canal. Eu não acredito em várias dessas teorias aí que a galera faz. Aí não. É que eu acho que, tipo, você ser inconsistente, você não poder seguir seu ritmo seria ruim. Eu dei o exemplo de um mês, mas poderia ser 3 meses. Mas isso é ruim porque você não vai ter previsibilidade de quanto você vai ganhar no final do mês. Aí sim, aí eu concordo perfeito. Porque aí também não tem a ver com o YouTube, é simplesmente uma falta de organização da nossa parte, né? Mas se o mundo entendesse neurodivergente como algo comum e não como uma estranheza, né? Uma repulsa da sociedade... existiriam formas de lidar com isso, mas isso é uma ingenuidade, eu tô só divagando, né? E falando como a neurodivergência, ela é péssima pro capitalismo, porque você vira um mau funcionário, digamos assim, né? Mas enfim, vamos voltar. E aí o Gaveta, ele fala que ele se sentia muito produtivo, como se eu tivesse ligado no 220 o tempo todo, e ele achava que esse remédio faria mal pra ele por causa disso. Mas o porquê que eu discordo? Porque independente do remédio, você tá tomando remédio ou não, você vai estar sempre ligado no 220. Então, aquele caos que ele fala criativo, aquilo é ele ligado no 220. Então, se a vida dele vai ser encurtada por causa disso, vai ser independente de remédio. O remédio, a única coisa que ele faz é te permitir escolher aonde que você vai estar direcionando aquela força
criativa, mas aí vai, de novo, cada pessoa vai ter a sua experiência. No meu caso, eu cheguei a cogitar isso, eu cheguei a parar de tomar esse remédio por um tempo. Eu lembro de você comentando. E pra mim foi até bom, só que quando veio algumas crises de ansiedade, porque eu tava passando por uma fase bem difícil, eu não conseguia trabalhar. Eu realmente não conseguia mais trabalhar. Eu voltei a ter aquelas mesmas crises que eu tinha, eu não aprendi, eu achei que eu tivesse aprendido a lidar com elas, com aquelas crises, que elas ainda acontecem com remédio, pontualmente, mas com menos frequência. Então, eu voltei a tomar o remédio porque eu estava passando por várias crises de, tipo, ansiedade, de dificuldade de lidar com o trabalho, de conseguir produzir tudo que eu queria produzir, né? Aquela consistência que eu queria ter. Então, infelizmente, ele é um remédio de performance, mas para o sistema que a gente vive, meio que isso é necessário. E para um TDAH, cara, não medicado, que não sabe, não tem diagnóstico, ou não tem um médico que acompanha e tal, dependendo do grau, do nível, isso estraga a vida da pessoa, porque ela realmente ela é disfuncional, dependendo da intensidade ali, a pessoa meio que vira disfuncional e ela não consegue lidar com as coisas da vida, tá ligado? E isso atrapalha muitas pessoas. As pessoas às vezes não sabem disso. Por isso que é importante, eu acho, a gente até falar sobre isso abertamente, mesmo que seja para um público mais nichado, porque às vezes isso pode estar afetando a vida de várias pessoas e as pessoas só não sabem, ou tem preconceito de ir num médico, preconceito às vezes de um remédio, sei lá, sabe? Sim, eu conheço muita gente que às vezes pega e fala assim, tenho medo de fazer o teste e descobrir que eu sou preguiçoso, mas, pô, pelo menos é só isso, que preguiça dá pra resolver, Às vezes eu cara. só tô cansado, Às né? vezes, às vezes é isso, às vezes você só tá trabalhando 12 horas, você não tem nada assim, você não tem energia pra socializar, não é porque você é autista, é porque você tá trabalhando 12 horas, Mas né? daí você pelo menos vai saber, né? Então, aí pelo menos dá pra saber, assim, né? Mas o que eu ia falar, viu que eu ia sugerir pra você, já que você falou que você não faz terapia, Vamos falar de terapia. é porque às vezes alguma dessas que você comentou de crises pode ser coisa em que obviamente você não vai resolver numa sessão de terapia, alguma coisa assim, mas 6 meses fazendo uma terapia assim, pode ser que tipo você tenha ferramentas pra lidar com isso, assim. Mas também é outra coisa, também psicólogo também, tive psicólogos excelentes que era tão excelente que depois eu não conseguia pagar, porque tipo Realmente ótimos muito bons. profissionais, Uhum. mas depois tive que falar porque tipo foi aumentando, chegou a R$ 200 por mês, R$ 200 por consulta, aí tipo eu falei, mas tava fazendo 15 dias, eu falei assim, ó, então não vai dar, né? E já tive profissionais também que eu chegava e tipo eu desmarcava porque eu falava assim, não vai adiantar de nada, assim, sabe? Uhum. Mas hoje eu tô com um profissional bom, já tá me acompanhando desde 2023, e assim, faz uma diferença, né? Que eu faço acompanhamento por causa da depressão, né? Uhum. Mas eu não tenho vontade, assim, se ele falar assim do tipo, se você quiser parar, eu paro, mas se não, continua, assim, né? Mas é bom, assim, como você nunca fez, talvez fosse bom. Principalmente. É que eu acabo tendo que fazer online por estar morando longe e tal, mas assim, principalmente se você tivesse a rotina de ir lá no lugar e Sim. conversar. Então, o meu psiquiatra, ele até comentou que ele entende que pra mim teria que ter um perfil muito específico também, sabe? Tipo, uma pessoa muito específica que conseguisse entender o meu jeitinho. Ele conhecia essa pessoa, só que essa pessoa aposentou. Que era um cara que estudava arte também, sabe? Um psicólogo que estudava arte, então a gente teria uma conexão boa, porque eu tenho um pouco dessa dificuldade. Se eu não confiar, tipo, a minha vida nessa pessoa, é difícil eu me conectar com ela. E aí eu vou sentir que eu tô perdendo meu tempo. Sim. Não, é horrível. Eu já tive psicólogo já que, tipo, nessa época do TDAH, descobrindo o falso TDAH aí, e falando essa dificuldade de conseguir fazer as coisas, né? De não conseguir. Chegou um momento que eu tava tendo alguma síndrome do pânico, realmente porque eu tava pegando muito trabalho. Uhum. E, tipo, era aquilo, eu tava pegando muito trabalho, eu não tava descansando, tipo, principalmente na pandemia, assim, que a pandemia é aquela coisa, né? Pandemia deu pra fazer bastante dinheiro com freelance, mas, tipo, puta merda, né? Mas a que custo? É. E aí eu falando assim que
tipo, falando as coisas, ele falou assim, mas por que você não tenta fazer outra coisa? Tipo, mano, não tem como fazer outra coisa da vida, sabe? Não tenho escolha, eu não tenho escolha, assim, tipo, pode ser que eu tenha escolha, mas assim, tipo, é a vida que eu escolhi, é isso, assim, você não joga 10 anos de treinamento fora, assim, porque você não tá conseguindo, assim, Tipo, sabe? mudar de emprego, ele falou. Fazer outra coisa era isso, não era um mudar outra hobby. coisa. Tipo, Tá. e é aquilo, né? Tipo, sei lá, comecei a levar-te a sério em 2012, aí comecei a trabalhar só com isso em 2018, aí em 2020 ali tava tudo dando certo, né? Assim, eu tinha uns negócios estranhos, assim, né? E também depois, hoje, eu percebo que é essa questão da rotina, da imprevisibilidade, assim, sabe? Principalmente clientes muito aleatórios, com demandas muito, muito aleatórias, você não, que passa o negócio, some, aí você fica, tipo, que é a pior coisa, assim, sabe? Que foi uma das minhas dificuldades, assim, também com o trabalho, assim, de não me adequar em alguns estúdios, né? Que, tipo, a pessoa só passa o negócio, some, e aí? Uhum. Aí, tipo, você trabalha às vezes mais do que precisa, porque você tá com aquilo. Ele vai querer isso, ele vai querer aquilo. É pra fazer o cenário finalizado, é pra fazer só o esboço, tipo, sabe? Tipo, essas dificuldades. Então, assim, quando eu pego um estúdio, quando eu pego um cliente, assim, que me passa tudo, nossa, eu tenho que entregar isso no dia tal, na hora tal, desse jeito, nesse formato, tudo. Você fala assim, nossa, cara, é uma benção. Você trabalha assim, cara. Então, Leve. nossa, muito mais leve. Também é isso, né? Tipo, eu percebo que, enfim, nem sei pra onde que eu tô indo, mas Mas vamos junto. eu percebo assim que, tipo, não entender isso me atrapalhou profissionalmente em alguns pontos, assim, né? Principalmente nessa questão, assim, de, tipo, de dinâmica de estúdio. De como você precisava De também de como uma precisava organização pra você lidar bem com aquilo, né? É, questão com Ou expectativas, até de assim. entender o que tá de errado. Às vezes você nem Sim. sabe o que tá de... Você só fica frustrado e você não sabe exatamente o que tá rolando, né? Então, às vezes assim, tipo, você pega um contrato de 6 meses, tipo, eu não consigo entender, às vezes, tipo, tem trabalho que eu falo assim, cara, eu fiz tudo certo, por que que não estenderam o contrato, porque o projeto continuou? Uhum. Aí provavelmente alguma dificuldade de comunicação, alguma coisa ali que não rolou, assim, mas, tipo, tá lá, tá tudo entregue, sabe? Tipo, minha parte aparece na animação, sabe? Não tiveram que refazer nada. Aí eu olho e falo assim, pô, será que teve alguma coisa de comunicação que eu deixei passar? É difícil isso, assim, né? Hoje eu já consigo olhar, então, por exemplo, se chega um trabalho, eu já chego e falo, tá, pra quando que é, como que você quer, aonde que eu tenho que mandar, com quem eu tenho que falar, tipo, vai ter reunião disso, não vai ter, eu já mando ali, tipo, eu provavelmente sou chato no início, mas eu sei tudo que tá acontecendo. Pra mim, trabalhar é ótimo, assim, Uhum. né, pelo menos. Mas eu não sei pra onde eu fui e eu me perdi. Tá falando de terapia. Mas seria uma coisa que talvez você pudesse investigar, assim. Tentei fazer uma vez, mas faz muito tempo, assim, e eu não gostei da experiência. Porque eu sentia, pode soar meio prepotente isso, assim, sabe? Mas eu sentia que eu já tinha meio as coisas difíceis da minha vida meio que já estão resolvidas na minha cabeça, sabe? Tipo, eu sei que tem muita coisa ainda que eu poderia resolver, mas as coisas mais Ah, complicadas, não, eu já não. lido com elas de uma forma boa, assim, sabe? Eu não tenho grande, tipo, eu tenho vários traumas, mas eu já lidei, eu entendi eles já. Eu sei que eles fazem parte da minha vida e pra mim, eu não sei se eu sou muito prático nesse sentido. É que assim, é que tem certas coisas que a gente tá acostumado a pegar a escada, mas daria pra gente ir de elevador. Então, mas já foi. Eu sinto que Então, já foi. mas Já, é esse que. bonde já partiu, Então, Carlão. mas isso não existe, cara. Isso não existe. Para de ser velho, cara. Fala sério. Um dos meus maiores problemas, assim, que qualquer pessoa falaria, provavelmente, é a relação com o meu pai biológico, certo? Certo. Que não conheço mais, tipo assim, eu não vejo ele desde os meus 10 anos de idade, trombei com ele algumas vezes na rua e tal, mas eu não tenho grandes problemas com isso, assim, já foi a fase de ter Sim, problema sim. com isso, já passou, e acredito que eu já lidei com essa perda, porque já foi tipo, o momento que eu precisei já foi, Sim, assim, sabe? você já fez um enterro simbólico ali Já já. enterrei, e assim, eu consigo conversar sobre isso sem me emocionar, entendeu? Sim. Mas eu não tô falando isso, é porque você comentou do tipo, eu tenho minhas crises pra produzir esse negócio. É, Caso você sinta que isso é constante, assim, que tipo, mesmo com a medicação,
Aí eu diria que compensaria, entendeu? Não, É que mas eu acho como você que. falou isso, me deu esse Não, gatilho. beleza. Eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia, eu não sou a favor disso. Mas assim, como você falou, essa questão do tipo, tô tomando medicação, mas eu tenho umas crises. Às vezes, dependendo se for algo que começa a te impedir, que nem o exemplo que eu falei. Você consegue subir de escada, mas Uhum. tipo, você precisa aprender a usar o elevador, sabe, pra ir. Às vezes pode ser que te ajude nisso, entendeu? Deixa, Mas é deixa só. eu, deixa eu explicar melhor o que seriam essas crises. Nesse ano, eu tive 3 vezes. Foi no começo do ano, em junho e em dezembro. Nossa, Não, em novembro. marcadinho. Marcadinho. Mas basicamente essa crise, ela existiu. Foi uma crise de ansiedade, assim, sabe? Tipo, não foi nada muito grande no sentido de, tipo, nossa, quis fazer besteira. Não tem nada nesse sentido. Era só que, tipo, eu tive dificuldade em, por exemplo, em me concentrar mesmo com remédio, porque eu não conseguia parar de pensar em probabilidades, né? De coisas que iriam acontecer. Por quê? Curiosamente, eram os meses que eu decidi, por exemplo, em junho, que eu decidi pedir demissão. Foi lá atrás, pensei que foi mais perto aqui. Não, foi lá em junho que eu decidi. E aí em novembro voltou porque foi o mês que na verdade eu tinha informado um pouco antes, mas era o mês de preparação para eu sair. Então era muito próximo ali porque foi dia 12 do 12, dezembro, que eu parei de trabalhar mesmo na Ocelos. Então novembro era o mês crucial ali para que tudo tivesse funcionando certinho e eu começar a me desapegar, a soltar a mão para deixar os novos leads assumirem mesmo, né? Então eu não foi um momento ali de quase uma concentração, mas tinha ansiedade e isso não me permitiu, por exemplo, isso me fez um exemplo. Isso uma das coisas que aconteceu. Eu esqueci de pagar algumas contas importantes que voltaram para morder minha bunda depois. Esqueceu de pagar uns DARF? Esqueci de pagar uns impostos aí, de comunicar a contabilidade de ganhos. Então eu tive que pagar imposto no final do ano de janeiro, de junho e de novembro. Eu tive que pagar em dezembro o imposto desses 3 meses. Eu já fiz isso já. E foi uma bica. Foi uma É triste, bica. é triste. Felizmente, eu sabendo dessa probabilidade, eu já me preparei, já tinha me organizado financeiramente, a minha empresa já tinha dinheiro na caixa para esse tipo de evento, porque eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, e aconteceu. Então, é aquela questão, tipo, eu passei por isso, mas meio que eu sabia que eu iria passar, então eu já me organizei, já me preparei, porque vai acontecer. Eu não tenho esperança de que eu vou ter uma vida lisa, perfeita, sem problema, sem dor de cabeça, tá ligado? Porque vai rolar um monte de problema. Então, são crises que eu conseguia entender o porquê que estava acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu só não conseguia, tipo, ficar relaxado e trabalhar numa boa, porque eu tava passando por momentos de decisões difíceis, assim, Sim, sabe? sim. Então, eu chamo de crise porque foi um momento de virada na minha vida, foi importante. Mas foi importante eu passar por isso também. Entendi. Mas é isso, essa era a crise. Tá, não, tá. Mas com Não, certeza teria sido mais fácil se eu tivesse com sim. acompanhamento de psicólogo. Não, é por causa que deu, como você falou isso, eu falei assim, não, deixa eu dar uma sugestão, deixa eu deixar aqui, deixa eu deixar registrado, que eu avisei. Mas eu tenho essa noção de que seria bem mais fácil, mas é Não, muito assim, cabeça dura, né, cara? não, mas é de momento, assim. Eu acho que tipo, se tiver um momento que você fala assim, putz, eu acho que eu precisava falar com alguém, acho que você iria, assim, falar com alguém e tal. Mas realmente, assim, tipo, quando você tem alguém que razoavelmente consegue entender, assim, é bom, assim. Tipo, se você pega alguém que já. Como a gente tem tendências, por exemplo, à esquerda, né? Tipo, nossa preocupação, por exemplo, não é. Às vezes a gente quer fazer dinheiro pra viver, Uhum, mas não tá. A gente não quer produzir pra fazer dinheiro, a gente quer produzir porque a gente gosta de produzir, uhum, né? Tipo, você gosta de pintar, você gosta de fazer arte, você gosta de fazer os vídeos pro YouTube. Tipo, não é uma preocupação. Então, tipo, às vezes a pessoa coloca você nessa caixinha capitalista, assim, de produção, e tipo uhum. assim, não, eu não me importo, eu não me importo com isso, eu só É. quero. Eu só... Por causa que, por exemplo, eu não sei se você é assim, mas, por exemplo, eu acho que, assim, eu não lembro, assim, se eu descrevo para as pessoas o que é umas férias para mim, as pessoas falam assim, mas isso não é férias. Escreve pra mim o que é férias. Cara, eu não consigo descrever assim, tipo, por exemplo, que nem eu tô em Bauru,
mesmo sabendo, por exemplo, eu decidi, por exemplo, que eu não ia me trazer as coisas. Porque sempre quando eu ia pra Bauru, eu ficava um mês, ficava até, sei lá, o final de janeiro. E aí eu trazia computador, etc e tal. Dessa vez eu falei, ficava menos tempo, ficava até dia 12. Só que eu tô. Então na minha cabeça eu falei, então eu vou meio que tirar umas férias. Só que eu tô escrevendo roteiro pra vídeo, tô preparando aula que eu vou dar no Arte Revide, tô preparando aula da ginástica acrílica, preparei material pra aluno de particular, que eu sei que quando eu voltar na semana que vem, tipo, eu vou fazer o atendimento semana que vem já. Tipo, nesses 2 dias, então, tipo, hoje, assim, por exemplo, né, eu fui levar uma fralda no veterinário, eu tinha, sei lá, 2 horas, cancelei o churrasco que eu ia, aí eu fiquei lá, o que que eu vou fazer? Eu comecei a formatar o computador que meu pai pediu pra formatar. Tipo, eu não consigo, porque, Não é tipo, parar, né? Pra descansar. então, eu vejo amigo meu, por exemplo, que, tipo, saiu o Silk Song, os caras zeraram, sei lá, em 10 dias zeraram. E eu tô lá jogando Silk Song ainda, sabe? Tipo, devagarzinho, assim, sem pressa. Porque eu não consigo, tipo, não tem uma coisa do tipo, preciso jogar e tal, assim, eu não tenho mais esses gatilhos, assim. Ah, eu tenho. Eu tenho esses momentos que, tipo, eu descubro alguma coisa, eu gosto muito. Mas, por exemplo, Magic, por exemplo, esse ano quase não joguei. Eu preciso zerar um jogo que eu entrei, assim, que eu gostei muito. Eu preciso zerar tal qual eu precisava comer um pacote de bolacha até chegar no final, até eu ver o fundo do poço, assim, Pô, mas sabe? pacote de bala. É por isso que eu não... Então, Tá vendo? São dois exemplos reais pra mim. então, Eu mas. nunca comi, eu nunca abri um pacote de bolacha e comi um. Então, Nunca. nem eu, mas é por isso que eu não compro mais pacote de bolacha. É, eu parei de comprar também. Então. E é por isso que eu desinstalei o Balatra. Então. E aí eu tive essa experiência com, sei lá, Mega Bonk agora, recentemente. Sempre tive uma dúvida, cara. Eu queria. Nunca fui atrás, assim, pra pesquisar de forma profunda pra ver se já tem alguma pesquisa mais enfática sobre isso. Mas por que será que na nossa área tem tantas pessoas neurodivergentes? Cara, eu não sei. Eu não sei se eu escolhi isso. Eu escolhi. Por causa que assim. Eu tinha uma ideia na minha cabeça que era assim: se eu escolher qualquer profissão, eu vou ter sucesso. Então, tipo, se eu quiser ser matemático, se eu quiser ser médico e tal. Não sei por quê. A arte era uma coisa que, por exemplo, eu tinha medo. Eu É mesmo? gostava, mas pra mim era uma coisa assim muito distante. Era muito distante assim fazer arte. E é engraçado quando você começa a olhar pra trás, principalmente na época ali que eu comecei a levar a arte a sério, a partir de 2011, assim, né, fundamentos, essas coisas. Você começa a olhar pra trás e fala assim, pô, os sinais sempre estiveram ali, né? Os sinais sempre, tipo, tava certinho ali que, tipo, era pra ser isso, né? Mas depois de um tempo, assim, já que eu já trabalhava com fazendo site, né, tudo mais, tipo, eu sempre gostei muito da ideia de trabalhar de casa, por exemplo. Antes, Uhum. antes de ser qualquer outras coisas, assim, né? Eu nunca, tipo, é porque eu já tive experiência de trabalhar, tipo, pela cobrança ali, nessas empresas de cobrança que tem em Você Bauru. trampou, né? Eu trabalhei 1 ano e meio, cara. Sério? 1 ano e meio. Antes de entrar na Unesp, é que eu fui entrar na Unesp depois, né? Mas. Aham. Eu entrei na Unesp com 21 anos, mas então dos meus 18 aos 21, eu vendi até plano de saúde. Não sabia disso. Caramba. Só que aí, tipo, a ideia de trabalhar de casa sempre foi muito atrativa. Tipo assim, pô, será que eu sempre quis trabalhar de casa porque eu quis ou porque, tipo, sempre teve um grau de autismo, querer ficar no meu canto, né? Também eu penso isso assim, tipo, será que, tipo, a neurodivergência leva você a ser um pouco mais introspectivo e procurar, por exemplo, essas áreas mais de artes, mais de produção? Então, sei lá, vai indo mais pra música, arquitetura do que pra uma medicina, assim? Eu não sei se, tipo, já meio que vai selecionando, assim, sabe? Eu refleti sobre isso, eu não cheguei a nenhuma conclusão, cara. Eu acho que pode ter muita gente, muita neurodivergente em muitas áreas, assim, né? Porque eu acho que, tipo. Eu nem sei se é verdade isso que eu tô Então, falando. eu não sei também. Eu não Entendeu? sei se. Pode, Mas tem tem uma esses. correlação. Tem alguma coisa, Sim, né? sim. Eu não acho que, tipo, ser neurodivergente causa você pra áreas mais criativas. Não é uma causalidade, mas tem uma correlação de que talvez tenha bastante gente mais. Às vezes porque a arte ela permite um certo pensamento não linear, assim, sabe? Tipo, não. Eu acho que é porque dá. Eu acho que é porque dá a chance de você tentar ser você mesmo. Eu não sei se é ser você mesmo, mas
Ou pelo menos você tentar descobrir ou ficar. Ou algo que você criar o seu mundo, É, fazer suas eu acho que é por coisas, aí. Porque sabe? ser você mesmo, todo mundo é você mesmo. Tipo, todo mundo é. É, a gente é muito condicionado, né? Sim, mas não deixa de ser aquela pessoa. Independente de qualquer condicionamento, que eu acredito nisso também, que todo mundo vai ser condicionado pela cultura, pelo que tá em torno dela e tal. É, mas a pessoa, ela vai se sentir ser ela mesma. Porque aquela é a realidade dela. Entende? Você não é algo diferente do que você foi condicionado a ser. Você acha que você vai ter uma Não, essência não, diferente? não. Assim, depende da teoria. Se a gente tá falando de uma teoria junguiana, todo mundo é assim. Porque a gente sempre vai ter uma parte que a gente apresenta pro mundo, que é a persona, e a gente vai ter, tipo, quem a gente é, que é o self. Eu não acredito nisso. Então, não é questão de acreditar. É uma questão de teoria. Ele tá errado. Então, mas Enfim. é um jeito de ver o mundo. Você pode realmente não concordar e falar assim, tipo, tá, não acredito que existe um self, alguma coisa assim. Eu tenho uma tendência a acreditar dentro disso, assim, sabe? Que Uhum. tem uma parte que a gente realmente mostra mais para as pessoas, que é a persona. Isso eu concordo. Isso tem, é claro. Mas eu acho que até esse self, vai ser. Você vai ser condicionado de alguma forma. Eu não acredito muito, cara. É que eu já vi É tantas que, é, pessoas que cresceram. É que é tudo exemplo anedótico, é óbvio, né? Mas, tipo assim, sim, eu já vi tantas pessoas que tinham tudo. Tinham tudo pra ser de um jeito e ela se tornou outra coisa, assim, sabe? tipo Neymar. Não. Neymar me frustra muito, cara. Eu não acho que tenha uma essência imutável na pessoa que torna ela única. Eu acho que a pessoa ela vai se sentir ser ela mesma, independente de qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, eu não acho que só a arte permite isso. Eu acho que tem pessoas que são muito bem resolvidas, que elas acreditam que elas são elas mesmas, sem produzir arte necessariamente. Essa é a Sim, minha sim. crença. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Sim, sim. Não, Entende? é que a gente tá. É que eu tô pensando mais que, tipo. Eu tô pensando mais, tipo, bolinhas se concentrando, assim, sabe? Tipo, dentro de uma área, assim, sabe? Então, tipo, obviamente que vai ter mais, mas vai ter mais concentrações de pessoas nisso. Também é aquilo, não tem como fazer um estudo disso, assim, porque teria que alguém seriamente fazer um estudo e ver. É que é Assim, difícil, né, cara? Porque você vai encontrar notícias que falam, sei lá, pessoas TDAH são mais criativas. Mas como é que você mensura a criatividade? É difícil mensurar a criatividade. Se a gente não diz que é impossível mensurar a criatividade, o que é a criatividade efetivamente, assim, sabe? Pra você conseguir mensurar isso de uma forma científica. É muito difícil. é porque geralmente você coloca um teste, né? Você coloca um Então, teste mas do mesmo que é. esse. Alguém tem que chegar e definir um Isso. teste, e dentro assim vai ser o teste que aquela pessoa definiu, outra pessoa pode definir outros testes, né? Porque criatividade, tipo, pode ser só a solução de problemas, É. Você né? pode avaliar por um jeito matemático o que seria criatividade. Não é nem criatividade necessariamente, mas você pode ver que uma pessoa pensa de uma forma diferente, vai. Pra resolver certos problemas, ela não vai resolver como a maior parte das pessoas. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela é criativa. Ela quer dizer que naquele teste específico, ela pensou de um jeito diferente, sabe? Então. E às vezes resolver um problema de maneira diferente nem sempre é um bom jeito, né? Porque você pode definir de um jeito muito mais complicado do que o jeito que Você pode existe. complicar muito mais, assim. Então é complexo. Eu sempre fico pensando nisso, eu acho extremamente complexo. Não sei se existe, mas mesmo se existisse alguma pesquisa, eu ainda ficaria de nariz, sabe, nariz torcido, assim. O que eu posso, por mais propriedade, é dizer o seguinte: que pessoas que estão em áreas de arte são um pouco mais propensas a aceitar a diferença nelas mesmas. E aí buscar mais coisas do que, por exemplo, outras pessoas que estão em áreas de engenharia, advocacia, etc e tal. Eu acho que pessoas de arte conseguem ser um pouco mais introspectivas e abertas à experiência a ponto de, tipo, olhar e falar assim, eu acho que eu tenho alguma coisa. E aí a gente vê aparecendo mais neurodivergências. Faz sentido? Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não sei se eu concordo. Não, Mas tudo bem, você não pode concordar. tudo bem. Só sei que, no final das contas, meu exemplo anedótico é que eu vejo muito mais pessoas com neurodivergência
nesse meio de artes, assim. Ah, sim, Muito, cara. Eu sim. vou em eventos, tipo, é nítido conversando com as pessoas que todo mundo parece ter alguma coisinha, assim, sabe? Sim, sim. Principalmente nessa área de concept, ilustração e não Aham. sei o quê. Então, tem bastante, tem bastante. Eu não sei como é que seriam os designers mais gráficos e tudo mais, mas. Só olhar pra nossa faculdade. Tem um perfil específico, você consegue. Pior que na minha turma eu achava as pessoas. Hoje eu olho, acho que a maioria é até normal, até, né? É que esse que é o ponto, Carlão. Naquele meio, o normal é ser neurodivergente. Sacou o que eu quero dizer? Não, 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 Você se. não. Mesmo pensando assim, as pessoas, mesmo assim que tipo não tinha. Eu acho que ainda assim, eu acho que tem algumas pessoas que tipo na minha turma, se comparado com turmas anteriores, eu acho que tipo tendia mais pra aquela hétero padrão, sabe? Os hétero No padrão seu ano? do meu ano. É mesmo? E tipo, de tão padrão que é, tipo, elas eram tão padrão que tipo, elas não pareciam Tá. alunos de design, sabe? Tá. Ficavam meio deslocadas ali. É, Interessante. Mas, enfim. Eu acho que a gente não vai chegar a lugar não nenhum, vai chegar mas a é lugar nenhum, só. porque a gente tá fazendo, eu tô lembrando uma coisa que você não vai É lembrar, só um então. pensamento interessante que que eu quis trazer aqui. Sim, sim. Tem uma pergunta. Agora, analisando em retrospecto, tipo, com um diagnóstico tardio e tal, olhando pra trás, você consegue identificar no que especificamente a sua neurodivergência te atrapalhou? Ou pelo menos não saber dessa neurodivergência te atrapalhou? Eu já comecei a falar do negócio de trabalho, né? De Uhum. principalmente, tipo. Primeiro, né? Que nem eu falo, né? Tipo, a dificuldade não era ajudar na profissão, era viver, né? Era, tipo, parar pra, tipo, sei lá, cuidar de ir na academia. Pra não, Uhum. não arrebentar as costas, por exemplo. Tipo, não é que eu não queria ir, que, tipo, detestava ir na academia, mas era mais essa dificuldade de, tipo, sair do meu mundo e viver, assim, sabe? E ir pra um Tipo, ambiente social. não só o ambiente Pra social, mim mas. era isso. Eu hum, não queria ter que ver outras pessoas. é, Essa era a essa era uma pode ser. dificuldade. É que assim, é que as academias que eu acabei conseguindo fazer eram academias bem sossegadas, assim. Hum, E aí, tipo, era bem aquela academia de bairro, né? sim. Que Mas às vezes, mesmo assim, tinha uma recepcionista, sempre vai ter alguém lá. E essas pessoas, pra mim, já tipo, já seria um empecilho enorme de ter que lidar, olhar no olho dela e cumprimentar. Tem toda essa dificuldade, assim, sabe? Mas hoje, tipo, como eu já me acostumei na academia que eu tô indo, porque eu fui meio que forçado aí inicialmente, porque a Paula me arrastou pra lá, sabe? Tipo, e aí a gente viu que quando a gente chegou lá, parecia o High School Musical. Foi tipo um trauma pra mim. Tipo assim, os personal lá, todos os jovens, sarado, todo mundo, sabe? Tipo, sorrindo. Aí você entra, todo mundo te cumprimenta, dá bom dia. E você fala, mano, sai daqui, porque você tá tão feliz, né? Para de ser estranho, seu estranho. por que que as pessoas têm que comunicar, né, cara? Todo mundo muito feliz, era muito High School Musical. Eu falo zoando até hoje com eles disso. Mas aí, com o tempo, a gente acostumou, sabe? Tipo, eu fui. Calma, não é o bicho-papão. É Aí que, você é vai que, acostumando e é beleza. que essa academia que eu vou agora, é assim, tipo, ela é bem sossegada, assim. É, Uhum, tipo, horário marcado, então, tipo, vai ter, sei lá, o instrutor mais duas pessoas. Às vezes o instrutor puxa um papo, mas senão fica sossegado, assim. Então, uhum, tipo assim, é uma benção, assim, cara, é uma uhum. benção. Não sei, mas eu sempre falei assim pra assim, o meu sonho é um banquinho de supino, peso e acabou. Pra fazer em casa. Fazer em casa. Não quero porque a gente pensava de mudar onde a gente tá lá em Campos do Jordão e ir para outro bairro, aí ficaria meio longe assim, né? Porque o trânsito em Campos do Jordão é uma tristeza. Aí eu falo assim: "Ah, mas o que a gente vai fazer? Banquinho, peso, acabou." Tipo, não quero. Já encontrei um lugar bom, não quero achar que eu vou encontrar de novo. Não vai, raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Mas o que me atrapalhava é, tipo, viver, né, essas coisas, assim, sabe? E aí, por exemplo, por que que por exemplo, dentro do autismo, por exemplo, tem algumas coisas, algumas terminologias que não são oficiais, que você não vai encontrar em livro, não, mas a comunidade usa bastante. Um desses termos é você ter um shutdown ou um meltdown.
O meltdown é quando você tem tanto estímulo que você chora, assim. Tipo, acontece alguma coisa, tipo, sei lá, você vê alguém brigando, você tá no evento, tá muito barulho, então a pessoa não aguenta, sei lá, e umas coisas, sei lá, chora, fica assim, tipo, fica irritada, grita, aquelas coisas assim de tipo, que a gente tem aquela visão de criança autista, assim, sabe? Quando, tipo, se depara com uma situação que ela não consegue lidar. E tem o shutdown, que é você ficar quieto e não conseguir mais falar, Hum. entendeu? Então, por exemplo, eu não entendia, por exemplo, se eu, tipo, sei lá, morando em São Paulo, do tipo, sei lá, pô, hoje eu, sei lá, principalmente eu trabalhava em uma imobiliária, né? E você tinha que, sei lá, pegar um trânsito e aí, tipo, ir pra tal lugar, depois ir pra outro lugar, e tem que ir pra um lugar pegar o metrô, aquela coisa, viver aquele negócio de lata de sardinha, né, que eu falo, né, que todo mundo apertado, besuntado em óleo ali dentro de uma lata ali, né, do metrô. E aí, tipo, você não conseguia falar, você não conseguia me comunicar, assim, tipo, e aí você se sentia mal, você se sente mal que você não consegue, tipo, É, fisicamente hoje eu já mal. entendo, assim, um pouco mais e, tipo, isso ajuda, assim, né, tipo, Uhum. então, assim, viver tem essas complicações de viver, né. Eu já tive umas coisas assim. Sabe aquele evento que você foi, que o Camilo tava também? De quadrinhos Sim, no Sesc? Que sim. tava música ao vivo, e Ah, aquele aí, dia foi chato. cara, aquele dia eu tive que sair do evento, eu tive que sentar lá fora e, tipo assim, cara, ninguém conversa comigo porque eu tô extremamente irritado. Mas acho que foi só uma irritação, mas eu sempre tenho isso em coisas com muito tumulto de pessoas. Por isso que eu não vou mais em show, eu não consigo mais, cara, porque eu fico, assim, eu não chego a gritar nem nada, nem choro, É que mas geralmente. eu fico extremamente irritado, assim, mas num nível É que dor física, sabe? os meltdown eles vai ser muito mais comum em criança ou autista nível 2 nível 3 assim, Uhum, né? Pro adulto, né? Que nem no meu caso, assim, é outra coisa, né? Tipo, eu passei 35 anos lidando com muita coisa. Agora eu tenho que olhar pra trás. Então, tipo, esse ano que eu tive um momento que eu falei, eu acho que isso aqui foi um shutdown. uhum, uhum, Tipo, eu acho que eu tô entrando num processo disso e eu tenho que ficar um pouco mais quieto. uhum. Já tive momentos assim, então, tipo, foi bom, assim, porque, tipo, principalmente agora, sem a medicação, né? Aí eu tenho que entender, tipo, opa, peraí, não tô só triste, né? Tem outras coisas acontecendo. Tem essas partes, assim, de viver, assim, de, tipo, de não se encaixar e não conseguir parar, porque, tipo, beleza, eu consigo, porque eu lembro de, sempre que pra quase todos os psicólogos que eu comentava, tipo, eu tenho depressão. Aí a pessoa, depois de um tempo, falava, o que você fez? Eu fiz isso, não sei o que, não sei o que lá, mas tô meio triste e tal. Todo mundo falava assim, pô, mas você é alguém que faz muita coisa pra quem tem depressão. Mas aí ficava uma coisa assim do tipo, tá, eu tô fazendo um monte de coisa, mas a que custo, assim, sabe? Tipo, mas não tá sendo fácil, tipo, pô, pra mim, coisa que pra muita gente é muito simples, tipo, eu trabalhei de manhã, parei, fiz almoço, depois trabalhei à tarde. Pra muita gente, tipo, segue É. isso normal. Tipo, pra mim, assim, tipo, é, se eu não consigo. Tem que ser algo bem cronometrado, bem certinho. Senão, tipo, estraga a minha tarde, assim, por exemplo. Uhum. Tanto que a gente tenta cozinhar pra semana, pra só ir, esquentar a marmitinha, comer. Porque senão, tipo, o ato de cozinhar às vezes é um pouco. Realmente, o que eu vou fazer? O que tem? O que não tem, né? Então, viver é complicado. E isso vai te atrapalhando artisticamente, de certa forma. Porque eu lembro que eu falo assim que o meu sonho sempre foi, tipo, a câmera de treinamento do Senhor Kaiô do Goku. Sabe? Uhum. Que ele fica lá. Fica lá quietinho, Não, só não, grindando. é que um ano dentro da câmera só passa um dia lá fora. Uhum. Tipo, pra mim, tipo, sempre foi o sonho do tipo, pô, quer dizer que eu posso ficar focado no que eu quero por um ano, mas, tipo, não vai afetar o meu tempo aqui? Sabe? Tipo, pô, isso é uma coisa maravilhosa, né? Mas não tem como se isolar do mundo pra fazer as coisas. E aí acho que a segunda coisa foi mais a questão dessa questão de tipo, de quando chega a hora de trabalhar, tem essas dificuldades, né? Então, o que ironicamente é muito engraçado, né? Porque eu tenho muito menos, por exemplo, dificuldade de dar aulas do que muita gente com autismo teria essa dificuldade, mas, enfim, autismo é um espectro. Mas, por exemplo, que nem eu falei, tipo, entender essas dinâmicas de estúdio e como que vai ser, e como que é para entregar, e prazo, e reunião,
o que que é pra falar na reunião, o que que não é pra falar, o quanto se espera de produzir. Enquanto que, por exemplo, a dar aula é uma coisa que eu controlo muito, né? Tipo, eu vou entregar bons materiais, Uhum. vou dar boas aulas. Assim, foram raras os momentos que eu falei assim, putz, eu não dei uma boa aula. Putz, Você se tipo, prepara bem, né? Pra você é importante ter essa previsibilidade das coisas, né? sim, sim. Pra mim é importante também, mas eu acho que não igual no seu caso, né? Tipo, por exemplo, quando a gente vai gravar aqui, você sempre quer saber certinho o que que a gente vai fazer, e eu já aprendi isso com outros amigos que também estão no espectro autista, de, cara, não trazer muitas surpresas, assim, sabe? Tipo, não vou fazer mudamos o tema, vamos fazer um negócio do nada, né? Isso tem que ser muito conversado e tem que ser avisado com antecedência. Isso é uma coisa que eu aprendi com você e já levei para outros amigos, assim, sabe? Então, se eu marco uma live com um amigo que tem isso, se acontece algum imprevisto, a primeira coisa eu já vou falando com a pessoa, explicando certinho qual que vai ser o próximo plano. Eu não deixo pra avisar em cima da hora, sabe? Tem várias coisas assim, Sim, então sim. isso é uma coisa que eu aprendi com você. Ó, Não. que beleza. Porque eu sei que pra você é muito importante isso. Não, então, é porque, tipo, eu consigo lidar com o negócio, mas, tipo, se a gente fala assim, tá, mas o que que você quer falar no podcast? Porque, tipo, eu brinco assim, que, tipo, a maior parte das interações que eu tenho com as pessoas, elas estão scriptadas. A maior parte, assim, do tipo. E assim, às vezes é problemático, porque improvisar, assim, porque às vezes sai coisa que não dá, mas assim, por exemplo, eu sei que, sei lá, vou lidar com, por exemplo, sei lá, um primo da Cintia, alguma coisa assim. Tipo, eu sei que, tipo, os assuntos que dá pra ter. Aham, você Eu já vai sei, eu sei as categorizando. piadinhas, eu sei os negócios, eu Uhum, sei, tipo, uhum, eu sei a uhum. dinâmica. Então, tipo, Tá se eu preparando já já. tenho aqui o que vai acontecer, assim. Não, aí, tipo, depois que eu descobro que a maior parte das pessoas não é assim. A maior parte Uhum, das pessoas não se preocupa com, tipo, pô, você vai encontrar tal pessoa. Eu consigo ter conversas espontâneas, a maior parte de conversas são espontâneas, mas existe o padrão, né? É obviamente que a gente sempre, todo mundo faz isso, mas todo mundo mantém uma versão em baixa resolução das outras pessoas. uhum. Né? Tipo, na sua cabeça tem uma versão em baixa resolução do Carlos, provavelmente a versão da Paula já tá em muito mais resolução, a da sua mãe em muito mais resolução. Mas, tipo, vai ter. A gente sempre tem uns fantochinhos que a gente brinca na nossa cabeça. É que eu acho que pessoas com autismo acabam fazendo isso mais ativamente, Uhum. né? De tipo, de ter esses negócios, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, do tipo, vamos fazer um programa, vamos fazer tal coisa, beleza, vamos gravar, já tenho todo o script na cabeça. Só pra falar da minha parte, né, que foi negativo, é, eu, eu entendo que pra mim, a minha vida, cara, eu tive muita sorte. Tipo assim, muita sorte. Sorte de ter encontrado pessoas muito legais que me ajudaram demais, assim. Sorte de estar no lugar certo na hora certa. Enfim, eu tive muita sorte. Então, eu sinto que o TDAH ele foi amenizado. Os problemas derivados de TDAH foram amenizados por causa da sorte que eu tive na vida. É o que eu visualizo, né? Não, mas é bom isso. O... Porque só, assim, eu não falo isso abertamente, mas sorte é um fator muito importante na Não, mas arte. eu falo Que bom. abertamente. É muito importante sorte. Porque em uma corrida que a gente nunca sai do mesmo lugar, né? Que é a vida. Se você não tem sorte, você dificilmente consegue progredir, assim, sabe? E alcançar, digamos assim, outras pessoas em questão de igualdade de salário, de aprendizado, né? De acesso. Você precisa de muita sorte. Se você não tem acesso já desde o começo, você depende da sorte, 100%, infelizmente, assim, sabe? Não é só uma questão meritocrática, né? Então Sim. eu falo da questão de sorte abertamente porque eu não acredito em meritocracia de forma alguma. Porque para as pessoas que falam, né, tipo aquela, ai, mas eu consegui conquistar, eu saí da favela e consegui conquistar as minhas legal, mas você precisou de sorte, né? Não foi só talento, não foi só uma parada, né? Você pode ter talento e ninguém ouvir a sua voz, né? Por exemplo. Sim. Você, Não, você entende? por exemplo, só o fato da gente, por exemplo, ter oportunidade de fazer faculdade, não ter que Exato, é. trabalhar, né? Tipo, que nem, beleza, eu trabalhei fazendo cobrança. Uhum.
Mas chegou quando eu passei na Unesp, beleza, agora eu vou só. Eu tenho a possibilidade de só fazer isso. É, Não vou ter dinheiro pra mais nada, mas eu tenho dinheiro. sim, Eu sei que eu não vou passar fome, minha família não vai passar fome. Tipo, você consegue, tipo, tá. Porque tem muita gente que olha e fala assim, pô, se eu não começar a trabalhar, não vou ajudar em casa. Tem meus irmãos pequenos, tem minha isso. mãe, tem meu pai, tem um tio meu que tá. Tipo, infelizmente acontece. Tipo, só de ter oportunidade de fazer faculdade já é muita sorte, assim, né? E dá acesso, né? Tipo, minha sorte que eu vejo é muito de quem eu tive contato, de quem eu fiz amizade, e isso me ajudou muito, né, durante, pô, toda a minha carreira e pra eu poder aprender coisas sem fazer curso, por exemplo. Meus amigos que me ensinaram as coisas que eu Sim, sei, sabe? Mas enfim, eu tô falando isso porque o meu médico, ele suspeita também da questão de altas habilidades, mas eu nunca fui atrás disso efetivamente. Ele incentivou que eu fizesse o teste, né, que fosse, mas eu sinceramente, pra mim não muda nada. Tipo, é uma coisa que não ia mudar nada pra mim, mas ele acredita que eu criei alguns mecanismos pra lidar com o TDAH, sabe? Tipo, que outras pessoas não conseguem criar na hipótese dele, né? eu sinto que eu fiz isso com o autismo. Que a gente Compensou um pouco. compensa de outras formas, a gente cria. Porque eu não sabia, né? Mas querendo ou não, a gente consegue criar alguns mecanismos para lidar com isso. Então a gente já sabe o padrão e a gente lida com isso. E ele disse que se eu não tivesse, mas isso é uma hipótese, eu nunca fui atrás, só para deixar bem claro. Se eu não tivesse outras habilidades, eu teria sofrido muito mais do que eu sofri. Eu não teria conseguido os trabalhos que eu consegui, eu não teria evoluído na minha carreira da forma que eu evolui, mas eu ainda acredito que não necessariamente é isso. Eu ainda coloco muito mais a questão de sorte, assim, sabe? Tipo, não é só um talento ou formas de lidar, mas é coisas que apareceram na minha vida que me ajudaram muito, assim, sabe? E aí, a outra pergunta agora, só pra gente poder seguir pro encerramento. Eu queria saber se você sente que isso te ajudou de alguma forma na parte artística, se você já refletiu sobre isso, ou na vida mesmo, no geral. Porque a gente falou das coisas que dificultaram, mas teve alguma coisa positiva? É muito engraçado, assim, porque você falou do evento, né? É muito comum em evento, né? Quando as pessoas começam a perguntar de tipo, ah, mas quanto tempo você demorou e tal. Aí eu falo, tipo, eu realmente não sei, porque eu nunca. Mas eu chuto que, sei lá, as pinturas que eu tenho, que eu comercializo, é de 80 horas, 100 horas, alguma coisa assim, né? Que não é tanto assim, se a gente for pensar, a gente olha pra história da arte, que a gente pega aquilo lá, tipo, um quadro começa a ser feito, sei lá, em 1870, Uhum. terminou em 1872, né? Mas eu percebo assim que pra muita gente, tipo, muito, tipo, nossa, tipo, tudo isso, né? Tipo, e pra mim não, assim, né? Eu percebo que, por exemplo, pra mim é muito mais simples eu sentar e tipo, beleza, eu vou resolver essa pintura, né? Porque ninguém nunca finaliza uma pintura, a gente resolve uma pintura. E eu sou capaz de ficar o tempo que precisa pra resolver, assim, sabe? Uhum. Não, tipo, pra mim tem isso, não tem isso pra resolver, tem isso pra resolver, tem isso pra resolver. Chega uma hora que chega a ficar meio tipo, ah, eu não aguento mais, né? Mas me ajuda, tipo, a pegar nesse ponto, assim, do tipo, ok, eu vou deixar meu trabalho o mais apresentável, mais resolvido possível, né? E eu vejo que às vezes falta isso, né? Mesmo olhando os sketchbooks de algumas pessoas ali do Ala Primes, eu olho e falo assim, cara, se essa pessoa ficasse mais 20 horas nessa pintura, tipo, ela, sabe, mais 10 horas, 10, 20 horas na pintura, tipo, seria uma pintura muito mais resolvida, assim, né? Só que eu percebo que às vezes a pessoa não. Mais difícil você falar assim, tipo, porque eu não conheço a realidade da pessoa e tal, né? Então eu não comento, né? Então Não, eu aprendi. já vi você comentando, você chega e fala, tá pintando pouco. Não, eu falo isso quando as pessoas pintam no tamanho A5, no tamanho A6. Aí eu falo, tá pintando pequeno. Aí eu falo isso. A gente fala a Melissa, enfim. Então, assim, eu percebo que me ajuda nisso, assim, do tipo, de pegar e precisar, não é nem questão de detalhe, mas de tipo, não, eu vou resolver isso aqui o quanto que precisa, né? Aham. E eu não sei, né? Na questão das altas habilidades, assim, eu acho que me facilita também para aprender algumas coisas, mas aprender não é o suficiente na arte, a gente tem que praticar, né? Tipo, não adianta só eu, tipo, aprendi alguma coisa sobre saturação. Você tem que. Mas assim, eu capto certas coisas
mais rápido, assim, sabe? Que eu Uhum. acho que às vezes eu consigo, não é nem só captar rápido, mas às vezes conseguir linkar muita coisa, porque a arte é isso, é você pegar muitas áreas, né? Então você pega conhecimento de anatomia, depois de luz, de forma, de cor, pra juntar um negócio. Numa peça, assim, né? Eu acho que isso acaba ajudando um pouco, assim, sabe? Uhum. Porque. Por causa que é isso também, né? Tipo, eu não tive oportunidade também de fazer muito curso, muitas coisas. Eu fiz alguns cursos, né? Na época que o dólar era R$ 2, em 2012. Mas era aquilo, né? Tipo, era. A oportunidade que tinha antes era muito pouco. Tinha, sei lá, meia dúzia de cursos. Tinha Scholism, CGMA e acabou, né? Tipo, de online em 2012, né? Aí eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos que me ajudaram bastante. Mas, assim, de conseguir aprender por conta, assim, mesmo assim. Tipo, eu fiz. Por causa que, tipo, eu geralmente quando eu tento aprender, eu faço um negócio que eu não vejo ninguém fazendo. Que é eu montar meu próprio curso. Como assim? Tipo, se eu queria aprender, por exemplo, renderização, eu conseguia juntar muito conteúdo, pesquisar muitas coisas e falar assim: beleza, essa semana eu vou renderizar esse material, essa semana eu vou aprender a fazer isso, essa semana eu vou aprender a fazer aquilo, essa semana eu vou tentar juntar tudo junto, essa semana eu vou tentar renderizar no digital, essa semana vai ser no tradicional. Então eu conseguia pensar num currículo, então eu testava uma hipótese e aí, tipo, eu conseguia aplicar isso, assim. É óbvio que depois de um tempo, os conceitos vão ficando mais complexos, né? Os conceitos, tipo, para finalizar uma arte e tudo mais, e aí fica aquele ponto de, tipo, como é que você aprendendo se ensina você mesmo. Mas até certo ponto me ajudou bastante. E aí eu percebo que isso hoje me ajuda, por exemplo, a montar curso, a dar aula, pegar um aluno que vai começar uma mentoria e falar assim, ver o ponto que ele tá e falar assim, beleza, você vai precisar disso. Vamos fazer um cronograma desse jeito. Uhum. E aí, tipo, e funciona, assim, eu vejo que, tipo, beleza, a pessoa tem progresso. Resumidamente, é ser metódico. É. Então, é que para mim, eu não vejo isso como ser metódico, eu vejo isso como, tipo, resolver problemas, assim, sabe? É, Resolver eu acho problemas que de ser. tem Pode ser, envolvimento. pode ser que eu faça isso de uma maneira muito mais metódica, mas eu não, é isso, né? Tipo, o que que é metódico, assim, não sei. É, metódico é quando uma pessoa, pelo menos pra mim, né? Quando uma pessoa ela é organizada a ponto de criar esses métodos lineares. Ela pega uma coisa que pode ser confusa e ela organiza aquilo de uma forma linear pra ela ou ensinar ou ela aprender alguma coisa. Isso pra Então, mim é ser uma pessoa metódica. mas, por exemplo, pessoa metódica, pra mim, seria, Hum. tipo, que faz do mesmo jeito sem variação. E eu insiro muitas variações ainda, Uhum. né? Muitos jeitos. Que nem, por exemplo, agora o que eu vou tentar, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tentei, que é aprender por livro. Uhum. Porque Vixe, chegamos. chegando nesse ponto. Chegamos no assunto. Que Mas livro que você vai pegar pra aprender? o Bridgman. Tá. Pô, você escolheu o pior livro pra aprender. Mas ainda assim eu vou testar um método bem metódico também. Que Tá. é o que eu vi alguém que ouviu, sabe o David Finch? Conhece o David Finch? Hum, Ele é quadrinista. Você já viu os trabalhos? talvez. Talvez já tenham visto um DVD do caminhão, da Nomon dele, não sei, enfim. Eu vi um blog, uma postagem num blog dele ali, que ele falava assim que o jeito que ele aprendeu a desenhar foi copia Bridgman uma vez. Depois você vai copiar uma segunda vez, só que você vai olhar e fazer de cabeça. Ah, eu tô curioso pra testar isso aí. O tempo é seu, você faz o que você quiser com ele. Eu acho que vai funcionar. Porque você não gosta de Bridgman, né? Eu gosto do livro do Bridgman, eu gosto, mas pra você aprender. Tipo, o primeiro livro pra você aprender a ser ele, Não, cara, eu mas, acho um mas, é, mas, é, péssimo mas é livro. que tá. Eu sei anatomia, figura humana, eu consigo. Se eu for numa sessão de modelo vivo, eu consigo fazer. Eu só não me. Eu só que assim, meu trabalho, por exemplo, de cenário, por exemplo, ele tá muito mais avançado que um trabalho de Não, tudo bem, figurativo. tudo bem. Eu O que acho eu, que o que eu não é o preciso. tema o problema. Não, não. O que eu preciso é elevar o nível do meu trabalho figurativo. Eu tenho uma sugestão. O Marshall, sabe? Van Que. Druff? Do Proco, Sim. ele tem um curso. Ele liberou isso de graça no YouTube.
que é um acompanhamento do livro do Bridgman. Aí, pra mim, faz sentido. Porque o livro pelo livro, tem desenhos muito legais, tem conhecimento muito foda ali, mas só copiar ele e depois tentar fazer de cabeça, eu não sei se é a melhor estratégia, porque esse livro, ele não foi concebido como um livro didático Sim, sim. também linear, assim, sabe? Tipo, do Não, começo. sim. Porque a estrutura, ele foi feito de um jeito de Não, gambiarra, né? porque não foi nem o Bridgman que editou o livro dele. Exato, foram alunos, né? Foram alunos que um monte de. E era aquilo, né? Era umas folhas, sei lá, tamanho de uma parede que ele desenhava Com giz, assim, com né? giz, um negócio na ponta, assim, com giz na ponta aqui, e Mas desenhando assim, ali. só pra deixar claro, eu gosto dos desenhos do Bridgman, só que se você fizer como primeiro livro, por isso que eu acho que pode ser. Não, mas eu já fiz outras vezes. Já Não, você fiz falou Lunes. que vai ser a primeira vez. Não, que eu vou fazer desse jeito. Tá. Então, mas é por isso que eu tô falando. Eu já fiz trabalho gestual, já fiz. Se eu for uma sessão de modelo vivo, eu consigo fazer. Mas é que, tipo, se eu quisesse, por exemplo, começar a fazer isso no meu trabalho pessoal, eu não sentiria confiança. Então é aí que tá. Então, tipo, o que eu vou fazer é um treinamento para aumentar a confiança no que eu consigo fazer. Uhum. E não vai ser só esse, não vai ser só esse. O começo é esse. Mas pega a parada do Marshall lá, é um Po- bootcamp que ele fez, que foi Posso, tipo posso, não, posso dar uma olhada. foram, sei lá, 4, 5 dias só falando sobre Bridgman, assim, foi bem Uhum. interessante. Tem no YouTube isso de graça. Mas também é isso, porque tipo, eu sou curioso, tipo, tá, beleza. Porque, por exemplo, esse jeito de fazer, que é tipo desenhar, que é, por exemplo, tem um canal no YouTube que é o do Jason Brubaker, que é um cara que ele foi, eu acho que ele era vice-dev da DreamWorks, alguma coisa assim. O trabalho do cara é ótimo. Ele chama de Cognitive Drawing. É um nome, ele deu esse nome, não concordo com esse nome, mas é basicamente isso. Desenha, tampa, desenha Não, o que lembrou. isso Desenha e repete. não é o problema. Eu Porque já fiz até vídeo falando sobre isso. Tem sim, vídeo no canal, tem shorts de, sei lá, 2 anos atrás que eu falo sobre isso. Que eu acho que é um método realmente muito bom. sim, eu acho que deve ser o método, mas tipo, eu nunca fiz desse jeito. Uhum. Eu nunca fiz desse jeito. E meu ponto é fazer isso com o Bridgman especificamente. Então, mas e se funcionar? Não, Pode ser, funcionou pro David Finch, funcionou pro cara, porque o David Finch fala que, tipo, ele sugeriu pra outra pessoa que sugeriu pra ele. Outro profissional chegou pra ele e falou assim, faz Tá. isso. Mas é que Porque nessa época não tinha outros recursos, né? Hoje tem. até acho que tinha outros recursos até, eu acho. Marvel Way, tinha Lume sempre existiu. As coisas que a gente usa hoje não tem tanta diferença. Tem. A gente tem mais acesso a, tipo, Vídeos. vídeos 3D. chinês. 3D. Chinês. Tem um monte de coisa, de aplicativo, de anatomia, de super Sim. legal. Não. Que mostra o mecanismo. É que Que assim, não é só um desenho estático, que ele mostra abrindo e fechando a musculatura. Tem muito conteúdo a mais. esse canal vai parar de membros ou vai ser aberto pra todo Não, mundo? vai ser aberto pra todo mundo. Ixi. Mas é que, por exemplo, eu tô falando, um amigo meu, o André, ele é formado em pedagogia. E ele vai me ajudar, ele vai ser meu consultor pedagógico pros vídeos do YouTube. Que legal. Só que a gente tem uma rixa, né? Que é. Não uma rixa assim, né? Mas tipo, é que eu tenho uma visão, eu tenho um plano de fundo que eu, tipo, talvez por ter feito arte marcial, vou pensar. Às vezes com a Você cabeça fez Kendo. Fiz Kendo. Só pra gente deixar registrado. Fiz 12 anos. 12 anos de Kendo. E também é Kendo, pra mim, Kendo é um negócio metódico. O jeito que eu. Tipo, Kendo é a definição de coisa metódica. Mas assim, que é o seguinte. Eu acho que uma das. Que é porque a gente discorda. Que eu acho que uma das características importantes pra você aprender na arte é você se submeter ao processo. E ele, como ele tem uma visão mais pedagógica, ele tem uma visão muito mais. Ele vê muito mais o papel do professor se adaptar. A questão do Paulo Freire e tudo mais. Eu entendo, pra mim, o mundo ideal é a complementação dessas duas visões. Um professor correto, que está preocupado em ajudar o aluno, e um aluno que está no processo de se submeter. De beleza, eu tô aqui para receber esse ensinamento. Mas é porque eu tenho essa visão marcial que é tipo, você faz primeiro, depois você questiona. O mundo de arte marcial, é isso. Então, eu olho com mais naturalidade quando alguém chega e fala assim, por exemplo,
E só faz desse jeito. Copia a Bridgman 2 vezes. Que nem você falou agora. Beleza, faz isso. Eu vou fazer isso e vou assistir a aula do Van Droof. Mas eu... Então, quando alguém... Porque é o que eu já comentei, né? Aquele negócio de, tipo, do Scott Roberts e tudo mais. Sim, sim. Eu tenho... Então, assim... Eu acho que eu tenho essa característica de ser... De me aceitar, beleza, eu vou fazer isso porque isso parece que funciona e eu vou seguir isso. É que tem uma questão sobre entendimento de estudo de anatomia especificamente, é até um tabu, assim, sobre estudo de anatomia, que é a questão de quem copia livro não aprende. Só que eu entendo que tem essa segunda parte que é importante só deixar registradas para as pessoas. A segunda parte que é fazer de memória. É fechar o livro e tentar fazer de memória para você forçar o aprendizado, para você falar para o seu cérebro que aquilo é importante e que você vai tentar lembrar. Você não vai lembrar da primeira vez, você não vai lembrar da segunda vez. Mas talvez na terceira, na quarta, lá para frente, você começa a entender um método e encontra uma forma de compreender aquele conteúdo que vai fazer com que aquela sua primeira cópia já tenha uma análise mais aprofundada para a sua necessidade para fazer a segunda parte. Então só copiar por copiar é muito perigoso. Por isso que eu sempre, até porque a gente tá no YouTube, eu tenho sempre esse receio de deixar isso no ar sem explicar, Sim. porque a galera não entende, mano. Copiar livro não ajuda. Mas não, copiar pode ajudar. Copiar nada, só por copiar ajuda, mas é porque tipo tem essa segunda parte. Você acha que arte marcial deixa as pessoas menos violentas? Cara, eu acho que a arte marcial não faz nada. Juro pra você. Quando as pessoas começam, tipo, a arte marcial melhora as pessoas, cara, eu nunca vi ninguém. Eu fiz que andou 12 anos, eu nunca vi ninguém melhorar. Eu vi pessoas piorarem. Eu também tenho essa percepção. Mas eu assim. fiz karatê a minha vida inteira. Quanto tempo você fez? Cara, é que meu pai biológico, ele é ou era professor de karatê, né? Então eu meio que nasci no tatame, assim. Tipo, desde bebê, de verdade. Só que aí depois que ele parou de visitar e de querer ver a gente, eu continuei fazendo karatê na escola, com outros professores, né? E eu continuei até segundo colegial, terceiro colegial. Até quase a faculdade ali, então. Cara, meio que a vida, um pouco antes da faculdade, assim. E eu sempre ouvi isso de tipo, não, você tem que fazer porque você aprende disciplina, você aprende a ser uma pessoa não violenta. E eu vejo a galera de arte marcial, a galera é a mais porradeira que tem. Então, é que eu acho que, tipo, que eu não gosto dessa visão, por exemplo, de tipo, que a arte marcial melhora as pessoas, assim. Tipo, eu acho que, tipo, não é equivocado pensar assim, eu também acho. É porque a arte marcial, ela vai surgir... A arte marcial vira uma propaganda japonesa imperialista. Tipo, é literal. Tipo, o Japão, no período da Era Meiji, ele tem que começar a padronizar as coisas, né? Uhum. E ele vai reviver essa ideia do samurai, do Budô, ele vai pegar todo esse negócio e padronizar e vai somente exportar. Ele vai criar uma mitologia que não é a realidade. Não, então, no Kendo, toda essa mitologia de samurai, de não sei o quê, se você olhar a história, samurai é um bando de psicopata assassino. Tipo, assim, eu não tô falando que quem faz Kendo é um bando de psicopata assassino, tô falando da história do samurai no Japão. Sim. Se você vai olhar, a preocupação deles era como que eu vou cortar pra arrancar o braço do cara? Como que eu vou cortar? Ah, mas o contexto, não sei o que lá. Mas, tipo, tem relatos de cortar o braço de prisioneiro. Tipo, se o cara tá prisioneiro, chama o samurai pra ele praticar o corte. Tipo, assim, é algo questionável, assim, né? E a gente tem essa visão endeusada que foi romantizada. Foi muito romantizada. Muito romantizada. Tipo, é um rebranding que o Japão fez, assim. Maravilhoso. Beleza. É importante saber disso. É a história do rebrand. Dito isso, artes marciais eu acho que tem características muito boas, mas, tipo, ou você é ou você não é. Se você não é disciplinado, tipo... A não ser que te disciplinem, tipo, na porrada, mas ainda assim, tipo, é aquilo, a que custo, né, também, né? Você vai aprender um pouco de disciplina porque você vai lá, sei lá, toda semana, 2 vezes por semana. Mas qualquer coisa você aprende pra fazer uma coisa que, teoricamente, é divertida, então... mas se você fizer um basquete, você vai fazer isso. Exatamente, é o que eu acredito. Tipo, se você vai pro basquete, se você começa a faltar, você não treina, seu treinador tira do time, você, beleza, você só vai continuar porque você tá pagando a escolinha. Mas dito isso, se um dia eu voltar pra Bauru, talvez eu volte a treinar e tudo mais, porque eu sinto falta. Na academia que eu faço, que eu tava falando, tem jiu-jitsu, e eu fico, dá uma vontade, assim, só pela competição, assim, só pelo
de lá. E um outro esporte não faria isso pra você? É porque Tipo, ping-pong? ping-pong seria legal. Cara, tênis de mesa é massa. Outra coisa que eu fiz esses últimos tempos que melhorou muito minha saúde mental, eu me inscrevi de todos os canais de política. Eu não consegui fazer isso ainda. Até do Luigi, porque eu não aguentava mais. É porque era só aqueles react de 1 contra 30, 1 contra não sei quantos. Isso aí E eu, eu não tipo, vejo mais. eu larguei tudo, assim. E, assim, é uma paz de espírito, cara. Não saber a última tretinha comunista, a última tretinha não sei o quê, porque o MBL fez isso. Tipo, mano, é uma paz, cara. Enfim, você perguntou da arte marcial, porque eu tava falando que minha mentalidade acaba sendo um pouco mais Eu perguntei, marcial e eu metódica. perguntei benefícios, né? E Benefícios. eu acho que pra mim, um dos benefícios do TDAH que eu consigo visualizar hoje, que é o que moldou a pessoa que eu sou hoje, de certa forma, né? Que é o interesse, tipo, eu não vou falar que o hiperfoco é uma coisa positiva, porque pode ser destrutivo pra caramba. Porque simplesmente não é regulado, né? E quando não é regulado, você perde muito dinheiro. Você gasta muito dinheiro à toa e Você você já viu? gasta muito tempo também em pesquisas e em aprofundamento de coisas que são completamente inúteis. Tipo microfone. Mais audiovisual, eu tava vendo, mano, máquina de escrever agora. Tipo, tá sendo a minha última pira. Eu tava nessa parada, eu tava pesquisando máquina de escrever pra comprar, mano. Mas enfim. E eu tô pesquisando, já sei como é que monta uma, já sei como é que restaura, já tô bem informado sobre isso. Em breve, máquina de escrever no meu canal. Mas enfim, essa questão de ficar pulando de interesse, sabe? De uma coisa pra outra, me fez conhecer superficialmente vários assuntos e até gostar de assuntos e até ter trabalhado com coisas diferentes, sabe? Então, eu acredito que eu fui moldado e eu consigo, por exemplo, fazer o canal do YouTube hoje por causa de vários tipos de conhecimento que eu adquiri. Produção de vídeo, gravação, áudio, iluminação. Porque eu tive interesse em todos esses assuntos de forma meio esparsa, mas eu fui aprendendo e isso me tornou também um artista melhor, eu acho, sabe? Poderia ter sido mais simples, poderia ter sido um caminho mais direto. Eu não precisaria ter ido para tantos caminhos diferentes, mas eu acho que de certa forma foi algo que foi benéfico para a pessoa que eu sou hoje, assim, para as minhas necessidades. Eu adquiri conhecimento ao longo da minha vida aí por causa disso, sabe? Desses interesses que vêm do nada, assim, eu fico o mês inteiro só pensando numa parada, depois muda, vou pra outra coisa. Então eu sei superficialmente sobre vários assuntos, que é basicamente a essência do ser humano atual, né? Tipo, hoje em dia acho que ninguém se aprofunda mais em nada, todo mundo só sabe de coisa superficial, mas é um pouco do que eu sinto pra mim, assim. É que no fim tudo ajuda, né? Tipo, o canal é uma junção, né, É uma de junção. tudo que você aprendeu ali, Exato. desde o presunto vegetariano ali, né? Sim. Desde ali que, tipo, vou fazer, vou começar. Porque, tipo, pra mim tá sendo muito difícil isso, assim, do tipo. Realmente que, tipo, eu sei o que é bom, mas eu não sei chegar no bom com facilidade. Tipo, beleza, eu consegui fazer um vídeo e tal, mas foi muito difícil isso, porque eu sabia o que que é uma edição boa, eu sabia o que que é. Mas não flui naturalmente ainda. Vai demorar um tempo, vai demorar uns 15, 20 vídeos aí, provavelmente. Eu sei disso, eu sei que, tipo, não vai. Não vai sair agora, mas. Não vai sair facilmente, mas vai sair, assim. Mas você já começou, você já tinha tudo, assim, né? Porque você já viu, provavelmente, quando você foi fazer a área de membros, já tinha as aulas, porque já tinha feito toda a participação do Iconic, né? Você já tinha visto um monte de gente preparando aula, você preparando aula. Então, assim, te facilita e te sobra tempo pra você pesquisar sobre máquina de escrever. Máquina de Esse que é o escrever, problema, não cara. sobra tempo. Máquina de Eu usei o escrever. tempo de outra coisa que eu deveria estar fazendo pra fazer isso, entendeu? Pra dar essa Não, pesquisada. mas eu não acho isso. Assim, A Paula me viu, ela viu um frame assim, só ela falou, já vai comprar uma. ela passou aqui, já vi. Ela falou, ih, já entendi tudo já. Mas você vai comprar? Cara, eu acho que eu não vou comprar porque o pai da Paula tem uma guardada, eu vou pegar dele. Começa assim Emprestado. mesmo. Eu- Não, eu acho que, assim, pro que eu quero, uma assim já tá ótima, não precisa. Mas você quer pra o quê? Pra ter uma experiência offline? Eu tô nessa pira agora. Eu tô 100% analógico. Eu quero tudo analógico. Eu Eu- gosto do digital, mas eu tô na aversão ao digital por um período, assim. Eu acho que essa que tá sendo a minha pira real, assim. Eu tô um pouco não sei se eu já de comentei com você que eu aversão. tô desligando a internet. Você desliga a internet? Você tira Desliga. o modem da tomada?
Eu tiro o cabo do computador da tomada, assim. Eu não consegui, assim, tem períodos que eu consigo fazer isso mais, mas assim, eu recomendo você tentar fazer isso. Assim, é muito estranho, mas tipo, tenta pegar, por exemplo, beleza, vamos supor, você tem que editar um vídeo. Ou você tem que preparar uma aula, um material para de mesmo. Vou preparar isso. Desliga. Não dá. Os Dá. programas hoje são todos online. Mas né? então, mas aí você começa a ver como precisava ser online, por que eu não tenho acesso? Mas Por não tem exemplo, como eu reclamar com, sei lá, com tal empresa porque eu não consigo abrir o software deles não, porque eu preciso de internet. mas é interessante encontrar soluções offline. Puta, não, eu adoro, eu adoraria fazer isso, mas Não, mas assim, por exemplo, começa a reparar, tenta, dá uma chance. Sabe por quê? Sabe quando você falou que você comentou, vamos voltar no início do podcast, ó, isso aqui é produção de conteúdo boa, vamos voltar lá no início. nossa, é um recap. Você falou que, tipo, eu tomei remédio e teve um silêncio. Eu sinto isso quando eu desligo a internet. Uhum. Não, eu acredito nisso, eu tenho certeza Porque, disso. tipo, ainda mais nos períodos que, tipo, é que aqui não acaba mudando muito a rotina e tal, mas lá eu já tinha avisado, por exemplo, eu tinha programado, meu celular ele não apita pra nada. Meu celular, assim, pra apitar, O meu também não. ele apita com os contatos favoritos, que é tipo família e a Cintia. Beleza, acabou. E eu tava desligando a internet do celular. E aí eu falava assim, se precisar, liga. Pra não ter que olhar o WhatsApp, não ter que olhar Caraca, nada. mas ligar hoje em dia, a pessoa precisa de crédito pra ligar. Não, cara, se você paga o negócio, você já tá com... Hoje em dia as pessoas ligam no WhatsApp, Carlão. Eu não aceito isso, cara. Eu não aceito esse mundo. Não, mas eu concordo com você. Só que pra mim, por exemplo, a pintura a óleo, eu desconecto do PC. Ótimo. Eu não tô no computador, não tenho alt tab, eu tô ali focado na pintura e é uma outra experiência. Sim. É uma outra experiência. Então, mas pra mim ainda, ter aquilo... Porque assim, tipo, às vezes eu Ter a opção. tenho a opção. Porque, por exemplo... Eu tenho a opção de ligar o cabo. Então, mas é um ato mais simbólico pra mim. Tá, entendi. Então, por exemplo, É um se eu tô ritual. escutando um podcast e que nem você falou, a pessoa fala um negócio, eu também tenho isso, que pega esse um fiozinho, você vai puxando e você perdeu 3 horas nisso. Uhum. Se tá desligado, eu tipo, beleza, eu vou deixar isso passar. Não preciso ir atrás disso. Tipo, a pessoa falou uma informação num podcast e tal. Anota. Daí Não, você às vai vezes nem- pesquisar no futuro. Às vezes nem isso. Às vezes nem... Então, já fiz isso, já fiz isso. Já que eu tava estudando um negócio, uma pessoa falou um negócio de... Acho que era alguma coisa da Revolução Chinesa. Aí anotei, daí eu perguntei pro amigo meu que sabia um pouco mais, assim, tal, que gostava de estudar isso. Perguntei depois, assim. Mas senão eu ia parar e falar assim, isso realmente aconteceu na Revolução Chinesa. Mas pra mim é isso. É engraçado que pra mim tem sido libertador não ter internet, cara. Ou então, esse meu sonho é realmente, tipo, ter hora, assim, realmente. Eu vou me conectar pra fazer isso, pra dar aula, vou me conectar pra fazer tal coisa. Não sei se eu consigo fazer isso. Não, é muito difícil. É Eu muito não sou- difícil. eu não sinto que eu sou cronicamente online. Então, mas é que o Mas é que problema. eu ia atrapalhar a Paula num nível, assim. Por também. quê? Porque se eu desconectar a internet... Mas você desconecta do seu computador? Ah, mas daí do meu computador, do meu celular, aí é muito trabalho. Ah, você queria desconectar da casa inteira. Eu achei que era isso que você tava falando. Não, eu desligo só do meu. Ah, Carlão, não é. Eu achei que... não, vamos desconectar na casa inteira da próxima. Não, aí eu. Então, mas Arrasta aí. todo mundo junto. Não. Desliga do prédio. Desliga do mundo, né? Corta um cabo. Não, então, mas é isso, por causa que eu sinto esse nível de tranquilidade, assim. Carlão, muito obrigado pelo papo. Ô, louco, falta 2 horas de conteúdo ainda, Vamos que scriptado. Próximo vídeo, eu quero que você já tenha estudado Bridgman, porque vai ser um debate do porquê que não deve estudar Bridgman desse jeito. Tô brincando. Debate sobre Bridgman, tá bom? Que nem bom. a gente fez o o do How to Draw. E qual que você faria no lugar? Cara, hoje em dia, se fosse pra eu estudar anatomia, o curso do Proco. O curso do Proco, cara, é muito O bom. de 2010? De 2010. Não lembro quando que ele lançou. Mas Acho ele foi que atualizando com o tempo, né? Porque eu acho que... É porque não são só vídeos. Aí que tá. É multidisciplinar. É muito legal. Ele fornece os vídeos mais aprofundados, igual tem no YouTube, só que uma versão mais aprofundada. Sim. Ele dá uns PDFs pra você também poder fazer consulta, mas ele dá uns modelos 3D animados, que vai falar de bíceps. Ele não fala só, o bíceps tem esse formato, esse shape simplificado. Ele mostra a mecânica do bíceps
Ele mostra a mecânica do antebraço em pronação, em supinação. Ele mostra Entendi. tudo de uma forma muito, muito, sabe? Tipo, Entendi. é muito mais verossímil você ver daquela forma. É que a sua preocupação. Talvez o jeito que eu falei fique errado, mas assim, a minha preocupação não é anatomia, é figura humana. Inicialmente. Quando eu falo anatomia, eu tô falando de figura humana, né? Então, mas eu entendo o que você tá mas falando. é que pra mim são quase duas categorias diferentes. Então, se for figura humana também, Bridgman... Porque Bridgman é estrutura, né? Mas partes de figura humana, né? Figura humana é mas estruturada. A anatomia também. A anatomia faz parte de estrutura. Eu não tô falando de decorar músculo, não, tá? Eu tô falando de estrutura ainda. Tá. Porque a musculatura, ela vai ser simplificada de uma forma e entendida de uma forma, mas essa forma muda de acordo com as... Tô te entediando? Eu tô com sono. Tô te entediando? É que eu não tô tomando café, filho da... Tô brincando. A anatomia, a estrutura vai mudar de acordo com a anatomia. Então, o bíceps ele vai esticar, ele vai encurtar, dependendo do movimento. Então, se você não entende o movimento, você não vai entender figura humana. Por isso que eu acho que é importante ter esse material auxiliar. É que eu acho que tem umas coisas disso do Bridgman. Não deve ser muito avançado, mas tipo, mas eu acho que ele tem Mas se eu estivesse começando hoje e eu pudesse escolher o Proco e o Bridgman juntos. Porque eu leria o Bridgman depois do Proco, até porque o Proco ele vai dar uma base muito mais sólida, então, bem didático, porque o Bridgman não é didático. Se você tá não é o seu caso, mas se você tá começando agora, pegar o Bridgman... Não. É um erro, assim. Eu acho que tem que ter um... Eu tentei fazer isso, eu não aprendi porra nenhuma. Você tem que ter pelo menos um bonequinho de... Marvel, você tem que ter pelo menos um Drawing the Marvel Way na cabeça. Eu acho que você tem que ter alguém te explicando o porquê que você tá tentando aprender aquilo. E eu acho que o Proco faz isso bem. É mais essa a minha visão. Então, é engraçado você falar porque, tipo, o que eu sei, muita coisa que eu sei é por causa dos vídeos grátis do Proco. Sim, são excelentes, mas você imagina que são esses vídeos grátis aprofundados. Sim. Não, é que eu nunca vi os aprofundados, só vi os do YouTube mesmo. Eu sei que, tipo, do YouTube, sei lá, tem 10 minutos, parece que tem mais meia hora os pagos. Eu adoro. Eu adoro o Proco, assim. A didática me ajudou muito. É por isso que eu gosto, porque me ajudou muito, assim, sabe? Porque pra mim, eu sempre tive essa parada do Bridgman, tipo, tentar copiar e não entendia nada, porque às vezes tem só o desenho e não tem uma explicação, ou tem, tipo, uma palavra, aí você fala, mano, pô, como assim, cara? Então, às vezes o texto não quer dizer nada com nada, que tem do lado. Tem a página com texto, né, negócio, tipo... Eu não sei, eu acho muito confuso, mas enfim, eu não quero estender muito esse assunto, a gente deixa pra uma próxima, quando você terminar de estudar, você volta aqui e me conta o que você achou, tá bom? Mas obrigado, mano, obrigado por ter participado aí de mais um vídeo. Eu que agradeço, obrigado, gente. E aí, aproveitando só aquela força do engajamento, esse tipo de vídeo ele é super difícil de engajar, a gente sabe disso. Mas se você gostou, se você chegou até aqui, de alguma forma, não se esquece de deixar a sua avaliaçãozinha aí. Deixa um comentário também. Você gosta de Bridgman, não gosta de Bridgman? Você entendeu alguma coisa dessa conversa? Foi muito... A gente divagou demais? Faz parte. Foi o podcast mais neurodivergente com 2 artistas, gravado em Bauru. Vocês gostaram de alguma forma? Deixa aí nos comentários a sua opinião também. Fala sua experiência, se você for neurodivergente. Acho que é legal da gente poder acompanhar os comentários depois. Mas é isso. Valeu, galera. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.